Cara, como que foi a tua educação? O que te levou pro seminário? Eu quero chegar nesse... Eu voltei e falei, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. É assim, eu falo assim, que quando Deus te encontra pra valer mesmo, né? E esse encontro não é só a primeira vez, esse encontro é todas as vezes. Talvez todo dia que você vai na missa. Ou todo dia que você reza, que você faz uma oração, que você reza. Quando Deus te encontra, Ele transforma a realidade. Aí teve esse meu amigo que estava na experiência de oração, meu compadre Jaziel. Eu conversando com ele assim, tal, de inovação, que faltava muita coisa de inovação e tal. Ele falou, cara, tem um cara muito bom de São Paulo que vai vir aqui na USP, vai dar uma palestra, vamos assistir a palestra dele. E aí ele falou a primeira vez o termo nômade digital. Vamos aí mais um Pax Podcast. Hoje eu tô com o meu amigo Bizuco aqui. E aí, Cássio? E já vamos começar perguntando por que Bizuco, cara. Por que Bizuco? Pronto. Em casa é assim, é um apelido, né, Bizuco, de infância. Em casa é com W no começo e Y no final. O Wesley, meu irmão mais velho, o Andei, eu, e o Elbert, o mais novo, 3 homens. Quem que escolheu? Pai? Minha mãe. A mãe? Minha mãe com meu pai, mas minha mãe, né? Eu falo que é minha mãe. E o nome do meu pai? Zé. José Carlos e minha mãe Silvana. E aí o Bizuco é o... Aí o Bizuco é o Andei, né? Que aí o Bizuco foi assim. Aí tem os apelidos, né? O meu irmão mais velho é o Tico, eu sou o Bizuco e o mais novo é Peu. Mas ele não chama de Andei. Ninguém chama de Andei. Acho que se alguém falar o Andei, meu pai fala qual deles que é. Foi só na hora do registro. Meu pai põe apelido em todo mundo, assim, dos filhos e netos. Então, nasceu, quando nasce, ele olha e fala Zóio de Jabuticaba. Pronto, ele só chama daquilo. E aconteceu a mesma coisa com a gente. Então, tipo, a gente começou, ele já falou Peu, Bizuco. Diz a lenda, né? Diz a lenda que Bizuco, porque eu ficava brincando, assim, com as coisas, ficava babando. Bizu, bizu, bizu. Aí ficou meio bizu. Bizuco e tal. Aí, essa é a lenda, né? Mas tem o nome, né? Bizu, né? Um bizu, né? Tem no Brasil, assim, esse conceito de bizu, tem né? A minha esposa era militar, né? Isso, o termo militar. No militarismo, acho que bizu é tipo uma dica, um negócio assim, uma parada assim, vou te dar um bizu, né? E aí, assim. bizu em francês é beijo, né? É um beijo, né? Vou te dar um bizu, né? Vou te dar um beijo e tal. Aí pode ser... Vários significados. Vários significados. É isso aí. Mas como eu sempre sou chamado de Bizuco, então eu acostumei minhas filhas, minha família inteira, assim. Tem primos meus que não sabem mesmo quem que é quem. Falar, cara, quem que é você mesmo? Quem que era dos nomes? E agora eu não vou lembrar de cabeça. Deixa eu ver se eu lembro. Agora o pior, cara, se eu fosse mulher. Porque, vou tentar lembrar. Eu não sei qual desses que eu seria, mas os nomes seriam o Altiza, o Inéria... e o Weyla. Aí meus 3 irmãos olham e falam assim, cara, ainda bem que a gente é homem, cara. Não teve uma irmã ali. Não teve uma irmã. Não, graças a Deus que minha mãe pô o nome desse aí. O Inéria, eu acho que o meu era o Inéria, eu não sei. Puta, mas ia ser difícil, cara. E, cara, a gente vai falar hoje bastante sobre vocação, um pouco, sobre a tua vida, né? Então, você teve aí foi seminarista, quase foi padre, religioso, de repente hoje, sei lá, tá no mercado financeiro. E, cara, vai ser legal conversar contigo aí. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E enfim, então tamo aí. Cara, mas vamos começar desde o início. Bizuco, então beleza, você recebeu o nome ali, no batismo foi o Andei, não, é o Andei. Aí é o nome, é o Andei. Chega o padre lá, né? O Andei, Bizuco, eu te batizo. Eu te batizo. O Andei, eu te batizo Bizuco. Não, é o Andei, assim, então, tipo, na escola, assim, sempre foi o Andei, né? Os professores, a chamada e tal, sempre foi o Andei. Cara, mas os amigos, Bizuco. Bizuco. Desde a escola. Desde a escola. É curioso já o nome já. Cara, como que foi a tua educação? O que te levou pro seminário? Eu quero chegar nesse caminho. Como que foi a tua educação? Eu vou trazer uma jornada, assim, de cronológica, e se eu estiver me estendendo muito, você vai dando uma cortadinha aí, tá? Pra não ficar muito maçante. Mas eu sou 3 irmãos, né? 3 homens, pai e mãe, né? Meus pais. Você é o mais velho? Não, eu sou de 1980, eu não sei, acho que minha mãe é 62. Não, 60... você é o mais velho dos irmãos. Não, eu sou o do meio. Eu tenho um irmão mais velho, 1 ano e 2 meses mais velho que eu. Quase igual as tuas filhas aí, bem rapidinho foi. E aí o meu irmão mais velho, Tico, e o Peu tem 4 anos mais novo do que eu. Aí foram os 3, né? Muito jovens, meus pais, minha mãe teve o Tico com 16 para 17, uma coisa assim, e eu na sequência 1 ano depois, e o meu irmão, minha mãe com 22 anos tinha todo mundo, né? Menos, né, até. 21 anos. Católicos. Católicos, assim, tem uma história legal aí.
Eles eram católicos, assim, né? De religião, assim, de vida. E a gente morava no interior do Paraná, Bandeirantes chama a cidade, ali perto de Londrina, Cornélio Procópio. E eles foram tentar a vida na cidade grande, foram para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é o interior de São Paulo, né? E era uma cidade grande, né? Não sei quantos mil habitantes deve estar hoje lá, mas de 600 a 800 mil habitantes ali. E quando eles foram, eu tinha 1 ano de idade. Então eu falo assim, eu sou paranaense, nascido no Paraná, mas eu fui muito novo, e meu irmão 2, e a gente chegou lá e o meu pai e minha mãe se apoiou meio que na igreja, porque daí, né, tinha parentes ali e tal, um tio, e começou a trabalhar, e aí meu pai e minha mãe foram pro Encontro de Casais, o ECC. E eu não sei, eles foram, acho que mais de 32, 33 anos do ECC. Coordenaram muitos encontros e tal. Então eu meio que assim, a gente foi meio que nessa época, assim, de criança, meio que religiosamente nessa linha de ECC. Eu lembro muito, assim, de quando tinha um encontro de casais, a gente ficava com algum amigo deles, algum tio, aí a gente ia lá, aí tinha aquela escolinha dominical que a gente ia. Só que, assim, foi uma religião muito... foi uma religiosidade que eu aprendi. Eu falei assim, eu não tive espiritualidade ali, embora tava incluindo ali em mim, tava entrando ali, né? Fiz catequese normal, crisma, normal, comungava na missa, tudo. Mas não era ia nas missas, né? Mas não era uma coisa assim que... Parece assim que não partia muito de mim, era uma religiosidade mesmo, assim, né? Eu não sentia algo... o que era uma busca pessoal, né? Era uma coisa mais imposta, um né? Cultural. Ali, cultural. É o cultural, que se faz. É o que se faz, Eu isso. acho que a maioria da parte dos brasileiros são isso, né? É isso. Só que foi um caso muito, muito interessante, porque assim, foi um círculo, né? Porque inclusive chama círculo, né? No ECC. Foi um círculo de amizade que os meus pais ganharam na cidade de Ribeirão Preto, muito grande, conheceram muitas pessoas ali. Então, foi muito legal. E aquilo a gente via como bom, porque meu pai e minha mãe sempre tiveram bons amigos por conta da igreja. Então, a gente sentia ali um lugar bom, né? Pra se ter amigos, lugar bom pra se estar e tudo. Formar comunidade. E profissionalmente, meu pai arrumou um emprego ali, os melhores empregos foram sendo ali, e foi subindo de vida, ascendendo, né? Financeiramente mesmo. E aí, conseguindo coisas por conta da igreja, né? Desse círculo aí que foi crescendo. E aí, enfim, aí eu já estava jovem, né? Eu estava aí com, eu acredito que 1997. 97, isso. Estava com 17 anos, eu sou de 1980. Eu estava com 17 anos, eu fui que foi o auge ali da renovação carismática, né? Que foi até o ano da consagração, né? Do Pai, Filho no ano do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que eu acho que foi 2000, Espírito Santo. Não, 2000 foi o jubileu, né? Que foi foi acho que 97, 98 e 99, se eu não me engano. E 2000 foi o jubileu. E, cara, foi um ano que bombou muito a renovação carismática e tal. Um pouquinho antes do Padre Marcelo. Um pouquinho antes de surgir. Então, assim, foi uma época muito fervorosa, assim, da igreja. Do movimento foi muito grande, né? E as igrejas lotadas. E assim, eu não era desse movimento. E aí me chamava assim, você não quer ir lá e tal? Eu, não gostava muito. Aí fui pelas menininhas, a gente foi pelas menininhas, cara. Porque assim, sabe, as menininhas, não, vamos, então vamos. Aí a gente foi e chegou lá, assim, foi legal e tal, mas assim, a gente achou muito caloroso. Porque tinha muitas pessoas, então parecia um encontrão, assim, de jovens, assim, uma festa, né? E assim, muita gente, na época, assim... que foi, até se meus amigos estiverem vendo lá do Quintino 2, que era a periferia de Ribeirão Preto, o grupo de oração tinha umas 800 pessoas, numa igrejinha pequenininha, igrejinha de 150 pessoas, assim, o tamanho. E ia pra fora, fechava a rua, coisa assim. E galera mais jovem, assim. Maioria jovens. E aí, foi muito legal, assim, que daí eu senti ali um negócio diferente. E aí eles chamaram pra uma experiência de oração. E que é um final de semana, né? Sexta, sábado, domingo. Um retiro. Assim. É um retiro com a espiritualidade da renovação carismática. Né? É um retiro de querigma, né? Que trabalha amor de Deus, pecado, Jesus, solução do pecado. Vamos ver se eu lembro. Depois, Jesus, solução do pecado. O Espírito Santo e comunidade. Tá. Aí fecha, que é o 5. Aí, bom, enfim, eu fui nesse evento, daí eu falo até hoje, eu até brinquei, até no meu casamento, entendeu? Eu falo pra Daiana que foi o dia mais feliz da minha vida. E que foi o dia que eu encontrei Jesus. Sério? Sério. Foi mais do que o nascimento das minhas filhas e mais do que o meu casamento. Embora, assim, então, muito sentimentalmente, algumas coisas sobressaem, né? Mas eu falo assim, mais feliz porque ali eu encontrei.
Ali eu me encontrei, né? Que foi dia 17 de maio de 1997. Eu lembro que meu aniversário foi dia 19 de maio. E foi aniversário de um grande amigo meu compadre, Jaziel, que fazia dia 17, estava comigo nesse evento, nesse retiro. Como foi esse? Assim, Cara, foi assim, na sexta-feira, que foi o dia 16, foi isso, uma palestra ali, falando de Deus Pai, né? Do amor de Deus e tal. Aí no sábado foi um momento de pedir perdão, né, de pecado e tal, falou do pecado ali, e falou de Jesus como a salvação, e à noite foi o Espírito Santo. Aí clamou o Espírito Santo e tal, foi um movimento sentimental mesmo, assim, de sentir. E ali eu tive que na Renovação Carismática chama de batismo do Espírito Santo, né, que é assim que... É uma visita íntima de Deus, assim, sensitiva até, né? Você sente, assim, tipo... Mas é tipo fisicamente, uma euforia, né? Assim, o que gera, assim? Eu não falaria uma euforia, assim, hoje se confunde muito. Mas, assim, porque, assim, é uma experiência pessoal, né? Ali foi, assim, é uma união de racionalidade, né? Porque você é racional, você fala, pô, eu te aceito, Deus. Peraí, eu aceito esse Deus que eu não conhecia. Que é um Deus que me ama, que aceita o meu pecado, que perdoa o meu pecado na cruz. Então eu fui entendendo a cronologia ali do evento, né? E agora eu quero o Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo, porque eu quero ser iluminado, né? Eu quero a tua luz na minha vida. Então, eu acho que esse clamor, como diz hoje, essa narrativa, né? Esse storytelling que foi sendo feito ali. E aí, junto com o movimento também de sensibilidade, né? Porque, poxa, chorei, arrepiei, eu senti aquela emoção, eu estava diante do Santíssimo. E aí, todo mundo ali, chorei muito ali e tal. E eu senti a presença de Deus sensitiva, né? Com arrepiar, com lágrima. E também, assim, com aceitação, né? Racional. Eu aceitei aquilo. Eu falo, não, eu quero você. Eu quero viver, né? Eu quero viver isso. Quero viver isso. E aí a gente estava ali nos 7 amigos. E aí, meu irmão, inclusive, o Tico, tava ali. Daí a hora que acabou aquele momento ali, a gente olhou um pouco e falou assim, o que foi isso? Porque eu não sentia numa missa, que eu não sentia no grupo de oração lá que eu ia, tão forte assim. O que foi isso? E aí até eu falei, cara, acho que foi o dia mais espetacular da minha vida. Eu nunca vivi isso. E até hoje você tem essa recordação? Até hoje. Porque ali eu conheci Jesus realmente, o Cristo libertador. E não o Cristo religioso que eu peguei ali da minha família, né, da tradição. Não o Cristo da tradição. Mas o Cristo que transforma a minha vida. Era como se fosse uma relação mecânica antes e ali virou uma relação pessoal. Pessoal. O que seria diferente, talvez, se eu fosse hoje, por exemplo, como você, que foi uma conversão mais tardia, né? Tipo assim, se eu fosse com 30 anos, tivesse uma experiência com Deus, talvez seria totalmente diferente. Seria mais racional, talvez lendo um livro, talvez alguma coisa assim, né? Mas ali foi emotivo, com amigos, jovem, 17 anos. Bom, enfim, saindo dali do evento, acabou. Cara, quando acabou, eu fiquei muito feliz ali, lógico, né? Dá pra dizer aí pelo dia mais feliz. Quando eu saí dali, cara, eu falava assim, cara, eu quero viver isso aqui pro resto da minha vida. Pra sempre. Eu quero viver isso aqui pra sempre. Aí eu falei, cara, aí aquele ali ecoou na minha cabeça e começou a ecoar. Aí a segunda-feira eu voltei pro mundo, vamos dizer, né? Pós-retiro ali, voltei normal, trabalhar, escola. Eu voltei e falei, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. É assim, eu falo assim, quando Deus te encontra pra valer mesmo, né? E esse encontro não é só a primeira vez, esse encontro é todas as vezes. Talvez todo dia que você vai na missa, ou todo dia que você reza, que você faz uma oração, que você reza. Quando Deus te encontra, Ele transforma a realidade, né? Do conhecimento, conscientemente, da sua consciência ali, e até assim, da percepção, porque o Espírito Santo te ilumina, e aí você consegue ver aquilo com outros olhos, né? A tua razão tá diferente ali. E a mesma coisa aconteceu. Então eu tava no mundo e eu olhava o mundo e falava, cara, parece que esse mundo aqui não é pra mim. Eu não sinto esse mundo como sendo pra mim. Eu já tudo que eu achava que era normal, agora pra mim não faz mais sentido. Trabalhar, viver o estudo aqui. Eu tava fazendo, na época, eu tava terminando o estudo de técnico em processamento de dados que tinha na época, que é computação, né, hoje. E aí, cara, eu fiquei meio assim, passadão, assim, uns 3 dias, segunda, terça e quarta. E aí começava a vir no meu coração, assim, parece que esse mundo aqui não faz mais sentido. Mas, cara, eu quero viver aquilo lá que eu vivi aqui esse final de semana. O que eu tenho que fazer? Aí vinha na minha cabeça, cara, não tem mais nada o que você fazer, você vai ter que ser padre. Aí eu falava, não, para, não quero ser padre. Já tinha as namoradinhas? Tinha, um monte, né? E tal. E aí eu falava, não faz sentido. E só que aquilo ali com uns 3 dias, eu falei, cara, que negócio forte. É a vocação, né? Ali a vocação entrou, né, forte. Entrou já no final de semana. Só que aí na segunda ela... E aí eu dei vazão pra ela, né? Vocacional porque mesmo. você, por mais que você tenha aquele momento ali,
na hora que você volta também, né? Então, a pessoa volta pra vida real, assim. É isso. E aí o negócio continua batendo. Continua batendo. Fala, opa, peraí, sabe? Já não tá mais já não é mais tão impulsivo, assim, sabe? Isso. E assim, às vezes sempre me perguntaram, principalmente depois que eu saí do seminário, ou quando eu tava lá, né? Assim, mas como que você sentiu que você era vocacionado, né? Então, assim, para as pessoas que se sentirem vocacionadas, aí os jovens e as jovens, é assim, para mim, né? Cada um sente de um jeito, mas para mim, era a hora que que essa palavra, padre, irmão, freira, ecoa muito forte dentro de você. Então, porque quando veio, porque eu não tava... eu tava pensando na religião, né? Eu quero viver essa religião que eu vivi nesse final de semana. Esse Deus que eu vivi no final de semana. Eu quero perpetuar. Com Deus ali, esse relacionamento com Deus mais de perto. Mas de repente eu falo assim, eu quero viver. Mas aqui esse mundo parece que não me cabe. Tá, então se eu quiser viver mais forte esse Deus, o que eu tenho que fazer? Vai ser padre. Vai ser padre. É essa palavra que vinha. Vai ser padre. Vai ser padre. E aquilo te dava Isso é a vocação, né? É quando fala, cara, é um chamado. Esse é o chamado. É o primeiro chamado. E se você não der vazão pra ele, porque muitos amigos também tiveram chamado, muitos. Se você não der vazão pra ele, ele vai morrer, né? Deus vai falar, não, esse aqui não vai querer ir mesmo, tá tudo certo. E aí eu dei vazão, né? Eu falei, peraí, é isso? Cara, se for, deixa eu ver como é que funciona. Daí eu fui diante de um amigo meu, que hoje é o Padre Kleber, lá de Ribeirão Preto, que ele tava no seminário, e falei, cara... O que é ser padre? Ele tava no primeiro ano de... Até esse dia você nunca tinha pensado nisso. Nunca, nem passava... Não era coroinha, Zé, nunca fui acólito, coroinha, nada. Isso, né? Coroinha, acólito, padre. Zero. Não, eu gostava de sair. Nada a ver, zero. Cara, que louco, né? Zero. Assim. Aí eu fui pra ele e perguntei, cara, o que é ser padre? Ele tava no primeiro ano de filosofia, tinha acabado de... Fazia um ano que ele tava... Daí ele me explicou um pouco, falou, é uma rotina assim, você vai ter que ter os votos, disso e disso, é um estudo. Aí ele me explicou, eu não sabia nem o que padre fazia. Na verdade, eu não sabia nem o que era ser padre. Eu não sabia que fazia filosofia, que fazia teologia, que estudava. Eu sabia, assim, é uma pessoa que celebra a missa, mas eu não sabia nada. E que não pode casar, aquela coisa. Daí eu peguei... Aí comecei a me aprimorar. Aí teve uma pessoa muito especial, que foi o Paraguai, que era o coordenador do grupo de oração, né? Aí eu cheguei nele e ele foi seminarista, ele é seminarista e tal. E ele era do Paraguai mesmo, falava tudo enrolado, assim, na época pra entender, mas depois você vai aprender a entender ele, um portunhol, assim. Aí eu cheguei pro Paraguai, cara, tô sentindo vontade de ser padre. Ele falou, uou! Ficou todo feliz. Falou... Aí ele me deu um livro, que eu tenho até hoje, tá lá em casa, chama O Pobre de Deus de São Francisco. Falou, lê esse livro aqui, esse aqui é o verdadeiro vocacionado. E se você se sentir parecido com ele, aí é isso mesmo, vai embora, e eu vou te ajudar. E ele começou já a me ajudar, sabe, assim, a conseguir um contato no seminário. Falou, se você falar com o padre, com o teu pároco, para você fazer uma experiência no seminário e tal. E aí também tem uma prima minha, Joelma, que ela já fazia parte de uma comunidade e tal, religiosa, e como casal e tal, tipo uma assistência ali, né, tipo, eu não sei, tinha um nome lá, eu não lembro mais agora, mas era assim, tipo, os casais missionários, assim, sabe, que se encontravam uma vez por semana, dessa comunidade, desse seminário, e aí ela falou, você pode ir no diocesano, mas você precisa ir na comunidade, na comunidade missionária Providência Santíssima. Diocesano é da diocese, né, o seminário da diocese, das paróquias, né, a igreja no Brasil, vou falar Brasil, né, mas no Ocidente, né, ela é dividida numa arquidiocese, numa diocese, que tem as paróquias, um territorial, né, território. Por exemplo, aqui onde a gente está, eu não sei, aqui é arquidiocese de Floripa. É de Floripa, né? Então, Floripa, e aí tem as paróquias, né, e essas paróquias respondem a essa diocese. Tá. Então, a diocese geralmente tem um seminário, que é o seminário diocesano. E tem os religiosos. Os religiosos, eles têm uma outra linha, né? Que é uma linha que vai muito do fundador. Por exemplo, os franciscanos seguem Francisco de Assis. Os beneditinos seguem São Bento. Os agostinianos seguem Santo Agostinho. Então, é uma outra ramificação que não é territorialista, embora eles estão aqui. Então, você vai falar assim, mas tem um padre capuchino aqui, tem um jesuíta aqui, tem um seminário jesuíta aqui. Mas na minha diocese tem 5 seminários, mas só tem um diocesano. É interessante até, né, de explicar, porque, por exemplo, o pessoal vê Frei Gilson. Frei Gilson, ele é um sacerdote, né, padre. Ele é frei, ele é um religioso. Nem todo religioso é sacerdote. Nem todo religioso é sacerdote. E nem todo sacerdote é religioso. Sentido... É tipo uma categoria, assim. Não sei se esse é o termo correto, né? Enfim. Pode ser, para entender, né? Uma categoria. Mas, assim,
Bom, E aí enfim, você tinha essas duas opções para ser padre. Tinha essas Ou a você primeira é o pode ser- diocesano, né? Porque daí eu fui lá participar de uma Que é o padre paróquia. que a gente conhece, Que é o padre que a gente das paróquias, conhece, né? geralmente. Isso, exato. É o que celebra a missa ali nas paróquias. E aí eu fui lá e ele falou, não, vamos pra diocese. Aí eu fiz uma experiência de uma semana na diocese. Então, ó, fui em maio na experiência de oração, eu fiz a experiência da diocese em novembro. Não deu o mesmo ano. Você fica morando lá uma semana, Uma não? semana. Ah, tá. Uma semana morando lá. Eu já falei pro meu pai, pra minha mãe. E teus pais? Cara, isso. eu não falei nada pra ninguém. Só pra mim. Fiquei quieto. 3 meses. Caralho. Só falei com esse meu amigo. Tá louco. Aí fiquei uns 3 meses quieto. Aí eu falei com esse meu amigo Jaziel e tal. E eu falei com meu irmão. Aí os caras, cara, parece que eu também tô sentindo um negócio assim e tal. Eles também estavam, sabe? Aham. Vocacionado ali. Aí eu falei, cara, eu vou atrás. E fui. Eu sempre fui assim também, né, na minha vida. Eu sempre assim, se eu tenho uma vontade, cara, eu não passo muita vontade, não. Eu vou descobrir se é isso aí mesmo. Um pouco assim de... também assim, não sou muito Maria vai com as outras, assim, mas eu entendo se aquilo ali faz sentido e vou atrás, né? Aí fez sentido, eu falei, não, vou atrás mesmo. Aí cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei, pai, eu quero ser padre. Quero ir pro seminário, eu quero ser padre. Meu pai olhou pra mim e minha mãe, caraca, nada, como né? assim esse moleque? Do nada esse moleque. Minha mãe e meu pai me deram uma pressionadinha, assim, que eu tava no terceiro, né, colegial, pressionadinha, falou assim, e aí, faculdade? Você quer fazer faculdade de quê? De computação e tal? Eu falei, não, que eu já tava, né, vocacionado. Aí deu uma pressionadinha mais um dia, 2 dias. Eu falei, não, cheguei lá na cama, sentei do lado dele. Falei assim, não, eu quero ser padre. Como assim? Achei que você ia fazer computação, alguma coisa assim. Daí, mas foi muito legal, foi muito bonito. Aí meu pai, nossa, Deus te abençoe e tal, chorou ali. Foi um momento bonito, assim, né? Tipo, um apoio total, né? Aí eu fui pra diocese, fiquei esses 5 dias, não gostei muito, assim, e tal. Teve umas particularidades que eu falei, eu acho que, não sei. E aí eu fui pra um mês depois, assim, uns dias depois, eu fui pra esse seminário que era religioso. Aí aí eu falei, cara, é aqui. Qual Então, eu nem sei como tá hoje, assim, porque eu me afastei bastante, assim, né, deles, assim, mas, assim, na época, era uma comunidade que tinha essa espiritualidade da renovação carismática, nem sei se tem hoje a mesma espiritualidade, chamava Comunidade Missionária Providência Santíssima, que era na cidade de São João da Boa Vista. Então, eu fiquei lá, aí eu fui pra lá, né, aí foi muito legal, assim, vivi lá, fiz 4 anos, né. Aí você vai morar lá e fui morar com lá. 17 anos, 18 anos. 17 para 18, eu tinha 17 para 18, porque daí eu fiz 17 no ano de 97 e comecei no ano de 98 em janeiro. Então eu ainda tinha 17, que eu faço aniversário 19 de maio. Então eu fui com 17 anos para lá, para 18. Então é quase que como uma faculdade, né? Eu saí do ensino médio e aí eu ia fazer uma faculdade e eu já fui para lá. Daí já entrei na filosofia. Aí fiquei lá 4 anos e aí muito bom, assim, tem umas particularidades de lá, assim, que eu não sei ainda se é hoje, por isso que eu não sei dizer, mas as particularidades, assim, não vinha pra casa. Você ficava lá? Ficava lá, vinha 15 dias por ano, então ficava lá, era imersão total mesmo. Você tinha contato com os pais, assim? Só ligação se quisesse, e se não, eles iam lá ver. Entendi. Eu não via eles nunca. Então eles iam lá me ver, acho que uma vez por mês no começo, assim, depois cada 2 meses, depois foi passando. Mas você tinha ele podia ligar. Você podia sair a hora que você quisesse. E eles ou não? podiam me ligar. Porque também, se todos os seminaristas fossem ficar ligando pros pais, a conta de telefone era telefone fixo, né? Não tinha celular. Aí nós estamos falando de 97, né? Aí eles me ligavam, assim, falavam assim uma vez por mês, talvez. As ligações são mais frequentes no começo, depois vai ficando mais longa, né? A galera associa muito essas coisas. Até é bom pra você trazer na tua visão, mas geralmente associa muito como se fosse um negócio meio, tipo, muito restrito, mas não é, que é a dinâmica do negócio. Ou não, tipo, você podia sair de lá se você quisesse? Assim, ó, os meus pais poderiam ficar lá o tempo que eles quisessem. Se eles quisessem passar uma semana lá, eles poderiam passar. Entendi. Se eles quisessem ficar um final de semana. Porque lá tinha um alojamento. Prisão. Não é uma prisão. É lógico que eles não ficavam com a gente, né? Assim, claro. tinha a nossa ala ali, do dormitório nosso, né? E tinha alguns quartos de visitas. Né? Então, Podiam dormir lá, então. Podiam dormir lá, que legal. inclusive. Podiam dormir lá. E faziam refeição lá. Eles foram muito lá. Meus pais, meus irmãos, meus amigos foram lá. Muitos amigos foram. Ficaram um tempo lá, assim. E... Bom, enfim. É isso. E é aberto. 4 anos. E é aberto. Então, a gente estudava na diocese. Ia todo dia de ônibus. Às vezes voltava a pé, andando pela cidade. Fazendo Filosofia. E a teologia também era na diocese. Como que era a rotina, assim, lá dentro? Então, e aí assim, então, o que eu quero... só para concluir esse lado de ser fechado ou não, então é aberto. As pessoas iam, tinha missa todos os dias, era uma paróquia, então todo mundo ia. A gente saía para ir nas casas do povo, então é 100% aberto, zero fechado.
E ia fazer as coisas, assim, ia pra rua fazer as coisas. Ah, tem que fazer uma pregação na igreja do padre tal. A gente ia lá. Ó, o padre tal tá fazendo um dia de oração lá, precisava de 3 seminaristas pra ajudar lá na acolhida. Ou aí depois que você tá seminarista, né, ó, pra ajudar na missa. Aí meio que você é o coroinha ali e tal, pra ajudar o padre. Então era 100% aberto. A rotina era bem puxada ali. A gente acordava 5 da manhã, 5:30 da manhã. E aí era uma oração. Às vezes missa, às vezes a laudes, né? Às vezes a missa. A maioria das vezes era missa, muitas vezes era missa de manhã. Aquela liturgia das horas. A liturgia das horas, né? Que é a laudes. Aí a gente tomava café e ia pra faculdade. E tudo com horário, tipo... Tudo com horário. 5:30, 6 horas começava a oração, acabava às 7. Das 7 às 7:30 café. Das 7:30 pega o ônibus pra ir pra faculdade. Chegava, começava às 8 a faculdade, saía 15 para meio-dia da faculdade, chegava meio-dia na casa, rezava o terço, depois almoçava, 12:30, aí da 12:30 almoçava até 1h, 1h15, aí fazia serviços. Aí os serviços era dividido, a gente morava na época lá umas 120 pessoas. Pô, uma galera. Uma galera. Então, imagina, era 120 camiseta pra lavar, 120 cueca todo dia, 120... Fora sujeira, lugar, fora sujeira, comida, quarto, 120 prato, né, talher... Né, era 240 talher, pelo menos. Tinha sobremesa, pratinho de sobremesa, a comida a gente que fazia. Então tinha as escalas. Então vamos supor, essa semana você tá na lavanderia. Então você ficava lavando roupa a semana toda. Esse período da tarde. Até às 5 horas que era vésperas, né? Que é a oração também E aí, ou às vezes era vésperas, ou às vezes era a missa à tarde, né? Aí dependendo se a missa não fosse de manhã, era à tarde. E aí, à noite, a gente estudava mais um pouco, ou fazia algum trabalho paroquial, né? Ia para as paróquias e tal, e voltava. Aí, 10 horas fazia... 9:30, 10 horas fazia a oração para dormir, que eram as completas. Não sei se eu tô lembrando os nomes. E aí, dormia. Aí, ia para dormir. Aí, às vezes, estudava depois das completas. Aí, não, tem que estudar mais um pouco. Estudava mais um pouquinho ali, uma meia hora e dormia. Então, dependendo... Era muito legal, porque aí você ficava nas escalas. Então, você é responsável pela biblioteca. Pô, uma semana na biblioteca. E tinha, assim, umas escalas que você ficava como coordenador. Então, você é coordenador da biblioteca, 2 meses. Caralho. Então era legal, porque eu fiquei na biblioteca, era maravilhoso. Eu li muitos livros, porque daí era muito legal, né? Ficava folheando, vendo os livros e tal. Aí, não, você vai ser na cozinha. Então, 2 meses na cozinha. Então, você ficava lá na cozinha. Na construção civil. Então, você ia lá, pedreiro. Você vende pedreiro. Tinha um pedreiro principal, que manjava muito de obra. Tinha um padre que virou... um pedreiro que virou padre. Nossa. Que daí ele ajudava também na obra. Na época ele era seminarista, né? Mas ele foi pedreiro a vida inteira, então sabia tudo ali da obra. E construção, né? Fazia construção, pintor. Então a gente fazia de tudo, né? Foi bem legal por causa disso também. Tinha uma questão laboral muito, muito boa, assim, que ajudava na convivência, porque você tava ali, você não tava sozinho. A lavanderia era 8 pessoas. Aí você imagina, tinha uma máquina, na época ela tinha uma máquina de lavar roupa de 120 calçadinhos de uma vez, cara. Não, e pra amadurecimento, assim, né, cara, tipo, jovem, assim, cara, você tá ali trabalhando, estudando e vivendo né? Muito legal, foi uma experiência muito rica, assim. Claro que tudo tem seus desafios, né? Sentia saudade, o desafio de estar todo mundo junto ali, né? Tinha desafio, tinha gente que você gosta mais. Nossa, não, tinha gente que era tretado, né? Você fala, nossa, que dava cara briga, chato. Às vezes, muita briga, muitas porrada brigas. Mesmo? Porrada, já teve porrada e parece que não, né? Mas teve, né? E o cara se exaltar, eu já falei, bate um pouquinho mais forte, o que você tá batendo? E é muito, assim, é lógico que é um ambiente diferente, né? Sim. Não é um ambiente, assim, de um bar, né? Que tá todo mundo exaltado, bêbado, é uma coisa totalmente diferente. Mas existe briga e até brigas, assim, estranhas, né? Porque você fala assim, mas nossa, você vai ser padre. Como que pode você ficar de mal do outro? Cara, mas assim... É o ser humano ali, né? Pecador, aí pede perdão, né? E tal, desculpa. E também tem as particularidades. Tem gente que não pensa como eu, não tem tanta empatia, né? Ou tá muito distante. Por exemplo, eu tava no primeiro ano de filosofia, tinha um cara que tava no último ano de teologia. Então, assim, ele tava pra ser padre. E, tipo, era muito mais fácil eu ficar amigo de um cara que tava no mesmo ano que eu de filosofia, que acabou de entrar, do que ele, né? Então, tem as empatias, né? Tem as amizades. 8 anos de 8 anos. É assim, aí a formação de padre geralmente é 8 anos. São 2 faculdades, geralmente é filosofia e teologia. A faculdade de filosofia, em alguns lugares, são 3 anos. Se for bem intenso, dá para fazer em 3 anos. Então, são 7 anos às vezes. Agora, algumas ordens religiosas ainda pedem mais uma faculdade.
Então, são 3 faculdades e, às vezes, pede idade mínima, 35 anos, por exemplo. Você é obrigado a ter, no mínimo, 35 anos. Então, mesmo que você conseguiu acabar os estudos com 27, você ainda espera até os 35. Mas Você pega, por exemplo, jesuíta. Jesuíta é 3 faculdades, né? Aí, e as línguas também, né? Depende da ordem religiosa, vai aumentando as línguas. Não, você é obrigado a falar, no mínimo, 4 línguas. No mínimo, 5 línguas, mais 2 mortas. Por exemplo, latim e grego. Aí, cara, aí é puxada. Então, eu sempre falo assim, ó, tem um padre... Ele não é bobinho. Né? Porque às vezes o cara olha o padre assim e fala, senhor, assim, geralmente é um senhorzinho, né? Senhorzinho. O estereótipo de padre. Olha o senhorzinho ali que tal, fala umas coisinhas simples e tudo, né? Você vai ver a bagagem por trás. Não, e você pega a grande, assim, tá, Papa Bento XVI, né, cara? Então, pô, você vai ver a formação, salvo engano, tinha 5, 6 doutorados, assim. Sabe? Umas coisas absurdas, assim. Absurdas, assim. É bem isso. E como você vai ser um padre, vai ser um ser, né? Um ente religioso, sim, né? Para a sociedade, mas também um grande pensador, né? Na verdade, ele tá levando conhecimento, né? Vai aconselhar. Vai aconselhar. O conhecimento vai brotar dele ali, né? E até tem um livro do Futoshin que eu tava lendo um tempo atrás, que é 3 para Casar. E fala bastante sobre relacionamento e tudo. E não é nem ele que fala, assim, mas é quem fez o... É prólogo que vem antes do livro. Prólogo. Quem fez o prólogo ali, eu não vou lembrar quem que fez, enfim. Falava sobre... você pode estranhar, e é um negócio meio comum, né? Estranhar um padre, né? Falar sobre casamento ou relacionamento, porque ele... sei lá, não é casado, ou ele não vive isso na prática e tudo. E aí ela falava assim, né? Ela falava assim, cara, o quanto... Ele, no caso do Futoshin ali, né? O quanto ele conhece sobre o comportamento humano, o quanto ele estudou sobre isso, o quanto ele viu e aconselhou quantos casais e tudo. E é isso, né, cara? Então, um sacerdote, ele, além de toda essa bagagem espiritual, ele tá lidando com o ser humano. O ser humano, ele não é só espírito, né? Não é anjo. Então, ele tem esses dilemas humanos também e tudo. Então, imagino, cara, a formação deve ser... É muito legal, muito legal. E, assim, mas daí... Teve algum momento, eu quero chegar nisso aí, né? Porque, pô, é tão legal, mas teve algum momento em que você falou, cara, não... Não, e eu fiquei muito bem lá. Eu tinha 100% de convicção que eu ia ser padre. Eu tinha 100% de convicção. Por todos os desafios que tinham. Eu tinha 100% de convicção que ia ser padre até o 3º ano. No 3º ano, aí até um fato mesmo, um fato, que eu tava na missa, como acólito ali, né, do lado do padre, vamos dizer, né? E eu olhei o padre fazendo a consagração ali da missa, né? Fazendo a consagração ali na missa. Então, pensa assim, eu tô aqui, uma terceira pessoa, olhando o padre aqui, fazendo a consagração, e você era um casal da primeira fila. Tinha um casal com uma criança no colo. Marido e mulher, uma criança no colo, novos. A hora que o padre fazendo a consagração, veio na minha cabeça assim, ó, do mesmo jeito que vem na experiência de oração, você padre, cara, naqueles dias seguintes, ali me veio e falou assim, cara, quem que eu quero ser desses dois? Aí o padre levantou assim, eu falei assim, cara, não tem nada a ver eu ser padre. Nossa, assim, do nada. Assim. Do nada, cara. Não tem nada a ver eu ser padre, eu quero ser aquele cara. Aí eu falei, não. Esquece, é padre. 3 anos ali já. 3 anos ali, ia ser padre. Aí eu peguei e falei, cara, esquece isso aí. No outro dia de novo, pum. Aí martelou. Aí passou uma semana, eu fui conversar com o padre, né? Confessei e tal com o padre. Falei, cara, preciso de uma orientação. Eu tô sentindo, cara, que eu prefiro ser um pai de família do que um padre. E eu, sim, sempre quis ser padre. Aí eu falei, não, isso aí vem até em mim, que sou velho, sou um padre velho, isso aí vai vir a vida inteira. Dúvida vocacional você vai ter até morrer, inclusive se você casar. Você vai ter dúvida se é tua esposa, talvez até a morte. Falar, cara, eu fiz uma escolha ótima, eu sei, mas e se, né? E se tivesse uma outra? Será que eu seria tão feliz como eu sou hoje? E tá tudo bem, você não tá escolhendo outra pessoa, você só vê um pensamento. Então eu falei, só um pensamento. Só que aquilo ali começou a martelar muito forte. Passou 1 mês, 2. Aí eu pedi pra sair. Eu pedi pra sair no final do 3º ano. Você ficou alguns meses com isso daí. Uns 4 meses, assim, batendo forte. Aí eu falei, cara, não aguento mais, eu vou ter que sair. E aí como eu sempre fui assim meio ousado em fazer minha vida, eu vou atrás e falo, cara, eu quero viver isso aí. E daí eu peguei e falei, cara, do mesmo jeito que eu vim, experimentei, passei uma semana, eu vou pedir pra sair e eu passo um tempo lá fora, 15 dias na casa do meu pai e da minha mãe e vejo se é isso, 21 mês. E se não for, eu volto, tá tudo certo. Né? Não é um não, é um deixa eu ver. Aí eu conversei com a minha mãe e falei assim, se você sair, a possibilidade de você voltar é muito mais difícil.
Porque você vai estar lá fora, os estímulos são outros, você vai talvez ter que trabalhar e tal, e vai ser mais difícil você voltar. Você está no último ano de filosofia, termina a filosofia. Pô, você já estudou até aqui, termina a faculdade, você fica aqui e discerne esse ano se faz sentido para você. Você vai sair de férias agora, vai passar 15 dias lá com seus pais, você já vê um pouco disso e volta. Beleza. Você topa esse desafio? Não Topei. tinha nenhuma mulher, menina, tinha. Nada. Tinha alguém que ali você já começou a... Não. Zero mulher pra isso, né? Sim, isso, mas ali tinha as irmãs. Não, porque você viu o casal lá, mas tinha sim. alguém que você já tava, tipo, pô, não, tinha interesse? Zero. Nada? Não, Nada. zero. Foi só de imaginar o teu futuro mesmo. Imaginar o meu futuro. Porque às vezes a pessoa pensa, a seminarista lá conheceu a menina, daí saiu, tipo... não, zero. Até que eu conheci... Pode ser, né, isso também. Pode ser. Não, zero, e não tinha nem... Zero apaixonado, zero, tipo assim, zero querendo ficar ou experimentar um relacionamento com alguém que tava ali, zero, assim, ali eu falo assim, na paróquia ali mesmo, tipo, alguma... Porque às vezes é isso, né? Olhei uma menina, nossa, que menina linda, me apaixonou. Se apaixonou e... Eu quero, se um dia eu quero mais casar, porque eu gostei mais dessa menina do que uma vida de padre, né? Não, pra mim foi zero. Tanto é que quando eu saí, aí eu fiquei esse ano, né? Fiquei esse ano, assim, meio que, tipo... eu falo que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Porque eu já sabia que eu não queria. Então, assim, já foi forte. Assim, aquele ano inteiro eu já não queria mais. Aí tudo não fazia mais sentido, sabe? Nada fazia mais sentido. E aí é ruim, porque você tá naquilo que você não... Sabe aquele cara que tá na profissão, que tá o cara fez assim, sei lá, o cara é concursado, nunca gostou de fazer o trabalho, tá no último ano pra aposentar, assim, sabe aquele professor que tá no último ano pra aposentar, já não aguenta mais? Era eu no último ano do seminário. Universitário no último ano. Último universitário, no último semestre. Tava eu lá, não aguentava mais, falava, meu Deus. Daí eu saí, cara. Aí saí, e eu tenho assim, até um... Quando você for lá em casa, eu vou te mostrar. Eu peguei esses dias que eu fui lá na minha mãe ou na minha sogra, não sei o quê, e as minhas filhas não sabiam. Nem a Dayana sabia, minha esposa. Eu escrevi uma carta pra mim num determinado dia lá, que eu tava bem mal no seminário, eu escrevi uma carta pra mim. E a carta é: se um dia você tiver dúvida, leia essa carta. Se um dia você tiver dúvida da sua vocação, leia essa carta. E ali eu escrevi todas as dificuldades que eu senti dentro do seminário naqueles 4 anos. Eu escrevi, tipo, acho que tem, não sei quanto tem lá, tem várias páginas. Eu nunca li. E eu peguei essa carta esses dias, eu falei assim, cara, a carta que eu escrevi. Eu falei, Dayana, essa carta que eu escrevi. Eu falei, não acredito, vamos ler agora. Você nunca leu? Ela falou assim, vamos ler agora, eu vou ler agora. Eu falei assim, você pode ler, mas você não vai ler em voz alta, porque eu nunca li, porque eu nunca tive dúvida, então eu não tenho dúvida agora pra você ler em voz alta aí pra mim. Nem precisa, pode ler aí. Aí eu nunca tive um segundo de dúvida. Eu falei assim, nossa, e se eu fosse padre? Tanto é que eu falo até hoje, assim, hoje, né, porque pode ser que mude, mas hoje, né, de tudo que eu vivi hoje, se a minha esposa falecer, eu posso ser sacerdote, né? Eu não tenho vocação, eu não sinto vontade. Zero, assim, tipo, cara, não quero, vou continuar sendo normal. Né? Esse é um ponto, assim, até porque eu sei que aqui em Santa Catarina, né, eu sei que eles estão com um movimento grande aqui por vocações, assim, né? A igreja sempre reza muito por vocações e tudo, porque demanda uma generosidade muito grande. Uhum. E eu acho que é uma virtude que falta na gente desde casa, assim, sabe? A gente não trabalha mais a generosidade. E se você não for generoso, Deus não vai te impor o negócio. Dificilmente ele vai te impor. Tipo, igual apareceu pro São Paulo, assim, deixou cego e falou, meu... Então ele vai demandar sempre um ato de vontade seu, assim, de adesão aqui. O sim sempre vai ser teu, igual de Nossa Senhora, exatamente. Né? O sim foi dela. Então, assim... Mas às vezes a gente tá tão cego também, cara, no nosso egoísmo, que a gente não consegue ter essa virtude, né? Ter essa generosidade para conseguir ser dócil, assim, quando Deus sopra, né? Quando o Espírito Santo vem ali e te mostra alguma coisa. E eu vejo que tem um movimento aqui em Santa Catarina muito forte de vocações. Eu até queria trazer alguém, quem sabe, trazer algum sacerdote aqui para falar sobre isso. E aí eu fico pensando assim, é considerado... assim, porque você entrou no seminário, ficou um tempo, e a princípio, cara, é isso. E de repente você percebe, cara, não é mais. E você ainda ficou um ano lá dentro, né? Que você falou que foi um ano ruim, difícil. Você já sabia que não era aquilo. Por um lado, eu acho isso positivo, porque, cara, garante que você, jovem ali, não seja uma atitude precipitada, impulso, né? Impulsiva. Tudo isso. Então, você teve um ano ali pra ver, tipo, não, cara, realmente não é isso. E hoje a gente tem a prova que não é isso, porque você tem 2 filhas maravilhosas, uma esposa e tudo, né? Então, não era ali que Deus te queria, né? Pra sempre, pelo menos. Por algum momento, talvez fosse. Mas é considerado talvez a palavra seja forte, mas, tipo,
um fracasso pro seminário em si, trazer jovens ali que não vão concluir, que vão perceber ali, ou isso faz parte do caminho? Faz parte do caminho. Isso é normal. Normal. Algumas fazem o caminho vocacional antes de entrar, Tá. né? Pra minimizar isso, né? Pra tirar também o impulsivo pra entrar, né? Pra tirar esse impossível. Mas assim, é um caminho natural, mas é um caminho igual com faculdade. Você pega direito, pode pegar o último uma ano, tem 2 no último ano, duas turmas no último ano, e começou 6 turmas. No primeiro tem 6 turmas, no último ano tem 2. É um caminho natural, Igual porque também é igual você namorar, né? Você tem que namorar pra casar, mais sério, né, cara? Porque eu tenho um outro amigo que seminarista mesmo, uma vez ele falou que ele saiu e eu tentando entender, assim, né, conhecendo mais esse mundo e tudo, e tentando entender, mas por que, assim, sabe, que você saiu? Tipo, isso é ruim, isso é bom, o que que... Ele falou, não, cara, a melhor coisa que tem... Ele falou assim, ó, a pior coisa que pode acontecer pra igreja é alguém que não tem a vocação ser ordenado. Então, ele falou, o seminário tem justamente essa função, assim. E aí, assim, uma pergunta que eu faria pra você tendo um filho homem, assim, você acha importante, assim, se ele sentir esse... né, ter essa experiência, você acha que é válido? O que você... Eu não tenho filho homens, assim, mas... Se tivesse, né? Se ele tivesse e Você manifestasse esse interesse... assim? Se ele manifestasse esse interesse, com certeza. Eu acho que eu não seria tão... Talvez menos incisivo no sentido de ficar forçando, assim, né? Do tipo, como diz assim, uma boa profissão é ser padre, né? Porque como antigamente se fazia, né? Então, eu acho que seria totalmente natural. Aí até, né, assim, pra gente pais, assim, né, trabalhar a generosidade, a bondade nas crianças, né? Cara, que as vocações podem surgir daí, né? Da generosidade e da bondade quando criança, né? Essa ideia de cultura vocacional, né? Dentro da família, assim, esses tempos eu vi sobre isso, cara, e falava justamente isso. Então, cara, não é você, sei lá, falar para a criança, você pode ser padre, você pode ser padre, ou você vai ser religioso. Não, é você desenvolver as virtudes para que elas consigam atender aquilo que Deus quer na vida. Exatamente. Sabe? E tem uma coisa muito ruim, assim, a gente tem consciência, mas a maioria, assim, que eu já vi por aí, tem um não sei, parece que tem um, não sei dizer se é um sentimento, mas enfim, talvez uma sementinha na nossa mente, que se o meu filho for padre ou freira, parece que eu tô salvo, né? Uma coisa assim, sabe? Sim, tipo, como se fosse se eu tiver... né? o passaporte pro céu. Cidadania do céu. Cidadania do céu. Meu filho é padre, agora acabou, agora eu tô tranquilo. Certeza que eu vou pro céu. Pelo menos ele vai rezar. Todas as missas que ele lembrar de mim, tem uma eucaristia ali falando meu nome pra Deus. Então, assim... E, na verdade, não tem nada a ver, né? A salvação é pessoal, né? E aí, eu acho que tem um pouco disso. Eu fugiria disso. Eu, particularmente, fugiria um pouco disso. Mas, assim, qualquer manifestação, até das minhas filhas, eu totalmente incentivaria. Inclusive, eu incentivo assim, ó, vai. E eu falei pra muitos, nossa, tem muitos amigos que foram pro seminário. Eu tenho amigos padres hoje que mandei pro seminário. Mandei mesmo, cara, porque vinham perguntar quando eu saí, né? Gente, você saiu, putz, você é um cara, um case legal, né? É um cara que ficou 4 anos, saiu. Por que você saiu, cara? Peraí, deixa eu entender como é que é o seminário. Eu tô louco pra ir. Como é que eu faço? Porque o cara pensa, tipo, saiu porque é ruim. Não, é que não é essa lógica, é a vocação, né? Eu lembro de um padre amigo meu, o padre Patrick, que tá em Londres hoje. Cara, ele foi na minha casa, ele fazia faculdade acho que de odontologia, fisioterapia, não lembro. Aí ele chegou assim, tipo, pra mim, assim, no carro, cara. Eu falei, cara, para de ficar me perguntando. Você vai voltar pra tua casa, vai falar pra tua mãe e teu pai trancar a matrícula da faculdade, você vai pro seminário passar uma semana, cara. Você tem que tirar isso da tua cabeça. Porque é os dois lados, né? Parece o pior problema para a igreja é ordenar um que não é vocacionado, né? Mas tem o outro lado. E o outro lado também é o vocacionado não ir. E não ter estímulo suficiente, ou enfim, não saber que existe essa possibilidade. Ou tipo assim, eu me sinto vocacionado, minha mãe e meu pai apoiaria, tá tudo bem. Mas, será? E ficar nessa dúvida. Vai, fica lá uma semana. Vai para ver, né? Vai para testar, vai se aproxima. E vê, né? E se experimenta, se joga um pouco nisso, né? Peraí, qual que é a rotina do padre? Deixa eu sentir qual é a rotina. Será que é legal? Será que eu vou curtir isso aqui? O que eu não vou gostar de ser padre? Eu não vou gostar porque é mais solidão. Tá, mas o que o padre faz para não viver a solidão? O padre não é tão solitário assim. Peraí, olha, o padre trabalha o dia inteiro. O padre fica com o povo o dia inteiro. Então, eu acho que é interessante, assim. Coisas para você se atentar, né? Como vocacionado. Mas, enfim, aí eu saí... Aí todo mundo fala, Daiana que te tirou do seminário, né? Não, eu conheci a minha esposa 2 anos depois que eu saí do seminário. Aí fui trabalhar, normal, né? E, assim, e pra se adequar à vida... Foi difícil, cara. No começo, como era muito fechado lá, assim, era bem difícil. Eu lembro que eu demorei 2 meses pra tirar a calça jeans, cara. Eu ficava de calça jeans na minha casa, na casa dos meus pais. Porque lá tinha o código de... lá era tipo manga... normal. Social de manga comprida, calça jeans ou calça social. E aí, então eu acostumei tanto com isso...
Que quando eu Usar cheguei uma na casa do meu bermuda, pai, assim. cara, eu me sentia meio estranho, sabe? Aquela coisa assim. Sabe quando você tá sem cueca pra andar na rua? Sim. Aí você fala, cara, tá meio estranho, ninguém tá vendo, tá tudo certo. Eu tô de calça jeans aqui, mas tem um negócio estranho aqui no meu corpo. Era a mesma coisa, assim. Daí demorei um pouco, assim, eu fui devagar, mas também eu me deu tempo, sabe? Tipo, o desmame, como dizem assim, me deu tempo. Eu falei, cara, então assim, eu não saí em festa, eu não fiz nada, assim, diferente, ia na igreja e tal, e comecei a trabalhar E a também. vida espiritual, assim, continuou... Porque muda, né? Outra rotina, outra Continuou, coisa. assim, a vida espiritual é uma luta, né? Até padre luta pra com sempre, vida né? espiritual, né? Porque, assim, ele pode ter uns limbos, assim, de espirituais muito grandes. É até benéfico, até, né, assim... Porque santos, né, tiveram esses limbos espirituais. Limbo que eu digo assim, é tipo... Noite escura lá, noites um escuras. período de aridez Isso, e tal. aridez total, né? Que é ali que se prova o amor real, né? Às vezes a gente acha, pô, eu tô amando a Deus quando eu tô aqui sentindo essa emoção de estar rezando e sentindo um sentimento, um afeto. Cara, isso é maravilhoso, mas, cara, o difícil é quando você não tá sentindo nada. Pô, Nada. se chegar assim numa oração ali e falar, Senhor, não queria estar aqui, sabe? Mas tô aqui. Tipo... E também, assim, teve muito da minha experiência. Porque daí eu saí um jovem ainda, né, 21 anos, e eu assim, querendo viver umas coisas que eu não vivi. Então, eu esperei, né, fiz isso aí, com 6 meses eu comecei a sair com amigos, assim, coisas mais leves, assim, tipo lanchonete, pizzaria e tal. E aí festas, aí eu dei uma desbandada, assim, pra valer. Na minha solteirice, assim. Aí eu comecei a sair bastante. Aí fui pra balada, boate e tal. Aproveitei Com bastante. 20 e poucos anos ali. Eu tava com 22, né? 21 para 22. Aí 22, 23, eu conheci a Dani, acho que com 23, 24 anos. Aí eu peguei, aí eu aproveitei bastante. Aí eu saía muito, assim. E foi bem uma época que meu pai morava, assim... A gente mudou da periferia, que era periferia mesmo. A gente mudou, que era o Quintino 2 lá de Ribeirão Preto, Simeone ali. A gente mudou pra o Alto da Boa Vista. Tipo, o melhor point pra sair na night de Ribeirão Preto, era na época. Então, tipo assim, todas as boates, tava tudo ali. Tudo Cara, ali. eu ficava amigo de todo mundo ali, dos garçons, conhecia todo mundo. E uma condição financeira melhor, a gente tinha assim já, nossa, aí eu aproveitei. Então eu aproveitei muito, aproveitei mesmo, com amigos e tal. Aí eu conheci a Dayana, aí eu tava cansando já, sabe, um pouco assim. Eu tava, nossa, parece que eu tô querendo namorar, porque eu não namorava ninguém. Só ficava. 2 vezes, saía 2 vezes no máximo, assim, eu já saía fora. Era meio que um código de conduta meu, assim, estranho, mas era, sabe? Assim, mas é uma coisa assim que eu não quero agora. E eu também não vou iludir ninguém. Não vou ficar mais. Porque Mas você senão tinha eu vou essa iludir. ideia de que uma hora você vai encontrar Uma alguém. hora eu vou encontrar. Essa vida de festa vai acabar. Uma hora eu vou querer. E aí, a hora que eu comecei a falar, agora eu vou querer acalmar. Aí apareceu a Dayana. E aí foi legal a Dayana. Eu conheci a Dayana. A Dayana é musicoterapeuta hoje, né? De faculdade, né? Tudo. E aí a gente se conheceu num conservatório de música. Eu tinha um professor de canto e ela tinha um professor de canto, o mesmo professor. E aí teve uma apresentação de final de ano do Ari Barroso, acho que é centenário do Ari Barroso. E aí a gente montou um grupo vocal de 4 vozes, e aí precisava de uma voz minha, como a minha, assim, que era tenor, né? Aí faltava um cara pra cantar lá. Aí ele falou... Eu estava em outra escola, né? Ele falou, eu sei que até é meio antiético, eu tô te chamando de outra escola, mas para pelo menos você participar disso aí, eu conversei aqui na escola e tal, você pode ir lá fazer os ensaios lá e apresentar no final do ano. Eu topo. Aí fui conhecer a Dayana. E aí lá, assim, a Dayana foi assim, a gente se conheceu, tipo, começamos a ensaiar, ficamos uns 4 meses ensaiando e não rolou nada. Na verdade, ela me achou até um carinha chato, assim. E eu zero, tava pegando as meninas e tal, tava em outra vida, né? E aí ela pegou, assim, aí a gente teve um par romântico. A boneca de piche, né? Que é tipo a nega maluca, e que ela era a nega maluca, e eu o malandro carioca. O negão um moreno carioca, assim, e tal, pintando e tal, chapéuzinho branco, o terninho branco, que era a música que chama Boneca de Piche. E Canta Maria, que é uma música até pra Nossa Senhora, e aí a gente fez um parzinho romântico, eu de fundo e ela uma senhora, assim, de frente, assim, tipo pra um pôr do sol, né? Cara, e as 2 peças muito românticas. E aí ali deu liga, sabe? Só nós 2 cantando junto, deu aquela liga assim, ali, deu uma faiscona assim forte. E eu falo assim, ela gostou. Pros dois? Pra ela primeiro, cara. Pra ela primeiro. E ela namorava. Aí ela atenou assim, ela falou, cara, acho que esse cara faz sentido total pra mim. Daí eu brinco assim, é uma brincadeira, mas que foi verdade, que quando a gente foi experimentar uma roupa, a roupa da nega maluca lá, na boneca de piche, ela veio com a roupa e ela colocou um seio de isopor, sei lá o que era, assim, porque pra ficar bem estereotipado, né? Teatro.
E aí ela veio e falou assim, nossa, que enchimento massa, nossa, você conseguiu, que top, ficou muito legal, hein? Aí eu até falei, né, no bumbum e no seio. Ela falou, não, é só no seio. Eu olhei e falei, cara, essa menina é muito bonita. Ali, ó, até brinco, tem isso até no vídeo do meu casamento. Aí eu falei, nossa, você, pelo bumbum, você ali sempre falou, cara, eu acho que essa menina aí faz todo sentido agora. Mas aí foi, aí a gente fez essa, é bonita essa história aí, porque a gente fez a apresentação, ela já demonstrou, assim, explicitamente que estava curtindo muito, que queria, assim, alguma coisa mais séria. E aí eu falei pra ela, ó, não, só que você tá namorando, pra mim simplesmente não dá. E aí ela largou do namorado, tipo, um dia seguinte, 2 dias depois, assim, ela largou do namorado, ela me ligou e falou, ó, larguei do namorado. Tô indo pra Ribeirão, que ela não tava em Ribeirão, tá, cidadezinha que ela morava. Tô indo pra Ribeirão, tipo, isso era no domingo, ela falou, tô indo pra Ribeirão na quarta, vamos conversar, vamos. Aí a gente conversou na quarta e eu falo assim, a gente começou a namorar sem dar um beijo, cara. Sem nada, sem pegar na mão. A gente foi, aí sentamos num banco de uma praça, daí ela falou, ó, eu acho que eu tô gostando de você. Eu falei, não, eu tenho certeza que você tá gostando de mim. Aí eu até fiz um charme, né? Ela fala assim, você foi muito safado. Você falou assim, eu não sei se eu tô gostando muito de você ainda, mas eu acho que eu vou gostar muito. Eu falei, tipo assim, ó, eu não tô gostando tanto, tipo assim, mas eu acho que o que eu quis dizer pra ela, assim, ó, você tá gostando mais de mim do que eu estou gostando de você, mas eu gosto de você e eu acho que eu vou gostar muito de você. Então, eu acho que, assim, eu não vou brincar com isso, né? Com essa relação nossa, eu não vou brincar. Se for pra ser, vai ser pra valer. E aí a gente começou a namorar antes de dar um beijo. Início, mas ser pra valer já era a ideia, não, vamos... Não, começamos a namorar. Vamos namorar. Namorar, essa é a palavra. Mas pensando em casar, ou não? Não, assim, tipo, vamos namorar pra ver, porque eu também não conhecia tanto, assim, né? Pra se conhecer e tal, mas você tinha esse desejo de formar família. Formar família. Daí já comecei a namorar com ela. Mas você achou que era ali ou ainda não? Porque a gente sempre acha que não. Não, ali eu não achei que era ela ainda. Mas eu achei que ali tinha, tipo assim, o potencial ali muito grande, né? Mas assim, eu precisava experimentar, né? Esse namoro também. Cara, eu nem tinha beijado ela. Vai que ela beija tudo torto, babando, assim. Eu falo, cara, eu não vou aguentar isso a vida inteira. Brincadeira. Aí começou a namorar e foi muito intenso. O namoro foi muito intenso, assim. Porque também já tinha essa ligação, né? A ligação musical, a ligação religiosa. Hein? Ela era católica também. Católica, tá? E aí, enfim... Aí a gente viveu um período, eu vivi esse período de solteiro sem ir na igreja, praticamente, muito pouco, mas ia assim ainda, mas muito pouco assim, foi afastando. Quando eu conheci ela, estava bem afastado, daí a gente começou a namorar, afastado um pouco. Aí eu tava me sentindo muito afastado da igreja. Aí eu e ela, daí eu falei assim, Daiana, não dá, cara, se a gente não fizer alguma coisa, a gente não vai. Não vai na missa, não vai nada. Porque daí vai passando, não vai, não confessa, aí não vai, não faz nada, né? Aí eu cheguei num padre amigo meu, que é o Padre Kleber, que é o cara que eu conversei a primeira vez, eu falei, Padre Kleber, me ajuda. Cara, eu não tô conseguindo, assim, né? Não tô conseguindo ir. Eu preciso de alguma coisa. Aí ele falou, vou te dar uma missa pra você cantar, você é a Daiana. Uma missa no condomínio fechado. Tem uma missa no condomínio fechado que eu tô indo, eu tô fazendo a missa sozinho, não tem ninguém tocando, cantando. Acho que tinha uma pessoa já tocando. Vamos lá, vocês dois cantam e tocam. Criou um compromisso ali com pra criar um compromisso. E aí ele falou, vamos criar um compromisso. Eu falei, beleza. Daí a gente criou esse compromisso. Aí começou, a gente confessou. Aí começou a ter um pouco mais e foi se aprimorando. Daí ele tava querendo já montar um ministério de música mais sério e tal, pra missões e tudo. E aí ele era muito musical, ele tem até CD gravado e tal. E aí ele pegou e escolheu a dedo os melhores músicos católicos da cidade de Ribeirão Preto. E daí ele falou, Bizuco, vamos, preciso ser da Daiana, e tô montando, fulano e tal. Aí ele juntou essa turma toda, era um grupo bem grande, assim, tipo 6, 7 vocalistas, instrumentos, todos os instrumentos. Então era uma banda, assim, muito boa. E a gente estudava muito. Então, aí a gente viveu uma vida ministerial ali, acho que por uns 8, 10 anos, assim, bem intenso. Aí, tipo assim, eu acho que todo dia eu ia na igreja. Todo dia. Ou pra ensaiar, ou pra fazer uma aula, ou pra ir pra uma missão. Então, pregação, alguma coisa, sempre fui, né? Aí foi muito assim. Então, tem fotos, assim, tipo da Sara cantando no microfone na igreja de bebê no colo. Nisso vocês casaram? Nesse período aí vocês casaram? Aí eu conheci a Daiana 2 anos, namorando. 2 anos de noivo, aí novamos, 2 anos noivado, e aí casamos. Então eu namorei ela 4 anos, né? Aí a gente casou, 2 anos depois nasceu a Sara, aí depois 4 anos depois nasceu a Ana. A Sara hoje tá com 15 anos, a Ana com 11. 11.
E interessante, ó, isso aí é interessante. Quando eu conheci a Dayana, a gente começou a namorar no dia 19 de novembro. Aí, eu não sabia nada, que era quando ela fazia aniversário e tal. A gente começou a namorar. Aí, de repente, quando você faz aniversário? Eu, 19 de maio. Ela falou, nossa, eu faço dia 19 de junho. Aí eu falei, cara, quando que a gente começou a namorar? 19 de... Aí a gente marcou, cara, dia 19 é nosso número e tal. Vamos casar no dia 19? Vamos. A gente escolheu a data do casamento 19 de julho. Julho. Então, é maio, junho, julho. A gente fala, os meses cara, dos 19 é sempre aniversário. Isso aí é estratégia masculina pra não esquecer total. a data. E aí, você não acredita, a minha filha, Sara I, nasceu dia 19 de julho. Que é o dia do casamento. O dia do casamento. Aí foi uma cesariana, e aí o médico falou assim, olha, eu tenho aqui a data só 19 de julho. Nossa, aí eu falei, nossa! Não foi nem escolhido ainda. Aí ele falou assim, aí ele perguntou, o que é? Eu falei, nossa, aniversário de casamento. Aí ele falou assim, não, isso aí eu vou mudar, não dá. Aí eu falei assim, não, pode deixar, não tem problema nenhum. Eu falei, não, eu consigo 4, 5 dias depois e tal. Eu falei, não, pode deixar. Aí é o dia, é uma data legal. E aí a gente, assim, viveu, assim, bom, a religião e tal. Aí a gente também teve um momento, assim, que daí eu vou falar um pouquinho mais da profissão, né, já pra meio que também encerrando, né. Assim, a gente viveu uma vida comum. Porque você saiu de lá e teve que trabalhar? Foi trabalhar. Eu até brinco assim, ó, as minhas filhas falam assim, pai, você é igual a Barbie. Teve 100 profissões ao longo da vida dela. Que tem uns desenhos da Barbie que ela, né, ela só troca roupinha, né? O pai, que é isso? Então, assim, eu já trabalhei de muitas coisas, assim. Tipo, trabalhei na Claro, telefonia, já trabalhei de vendedor, papel celulose, trabalhei em pedágio, trabalhei na CET em São Paulo. Nossa. Eu já trabalhei em um monte de lugar, enfim. Aí, mas assim, muito na linha comercial eu fiquei. E aí tem mas isso aí depois eu falo. Muito na linha comercial e na linha de marketing. Que eu sempre gostei. Nessa época, eu trabalhei numa agência de publicidade com 12 ou 13 anos de idade, eu entrei. E saí só quando eu fui pro seminário. Aí eu trabalhei meio período lá, trabalhava lá. Naquela época, assim, sabe, que os pais chegavam assim para um amigo, que era do Encontro de Casais, a Sueli e o Tino, falou que tinha uma agência de publicidade, falou, ó, eu tenho um filho, eu pago para ele trabalhar aí com vocês, para vocês ensinarem ele. E aí eu ia lá. E aí era uma agência, aí eu aprendi tudo ali, fui aprendendo. E aí, enfim, sempre foi junto à agência. Só que eu fui pro seminário, esquece tudo. Voltei do seminário, meu pai precisava nas empresas dele, fui ser administrador de empresa, fui fazer as coisas. Fiz filosofia no seminário, voltei, não era reconhecida pelo MEC. Fiz mais 3 anos de filosofia, então eu fiz 7 anos de filosofia. Cara, pra conseguir tirar o diploma pelo MEC. Daí eu peguei a licenciatura plena. Nunca exerci pra valer, dei aula em seminário, dei aula em faculdade assim, de filosofia, pouco. E ensino médio, assim, tipo estágio, mas nunca foi... Até porque meu pai tinha empresa, já estava bem de situação financeira, tinha empresa e precisava de funcionário, né? E aí você ia trabalhar aí lá? Eu trabalhei lá. Aí eu trabalhei de tudo lá. Peguei de tudo. Do começo, de almoxarifado, de chão de fábrica, fui subindo. Aí até financeiro, e aí comercial, né? Eu sempre tive um bom tino de comercial. Eu falo muito, né? Então já dá pra ver também, né? É uma habilidade muito, muito nata minha, de contar história, de falar. Então foi uma coisa minha, né, que brotou assim desse tiro comercial. Meu pai é vendedor a vida inteira, então também acho que tem esse lado. Aí fui pensar questão profissional, fiz muitas coisas e fui representante de laboratório, né, de laboratório de remédio. Aí trabalhei em Neurofarma. Caraca, trabalhei no Arjan. Barbie, cara. Quando eu falo assim, cara, quantas vidas eu vivi. E aí eu tava lá, assim, o padrão, né? O padrão qual que é? O padrão você tem um carro, né? Um carro bom, um bom carro na garagem, uma casa. Aí tem outro padrão, né? Uma esposa, filhos. E o outro padrão é uma chácara ou uma casa na praia, né? Os padrões que colocaram, né? Na nossa cabeça era isso. A gente tinha uma casa num condomínio fechado, uma casa de 4 quartos, tudo, bonito. Acabamos de mobiliar a casa, tudo, coisa linda, assim, perfeito. A vida do sonho, carro bom na garagem, 0 ou semi-zero ali, 1, 2 anos de tempo. E aí, cara, a Dayana até que falou, cara, eu olhei pra você assim, cara, você tá totalmente infeliz. Você tá zero. Aí você sentiu isso. Aí eu tinha parado de laboratório, eu queria empreender, né? Falei, não, vou comprar uma loja. Eu comprei uma loja de artigos de doce e festa. Aí tive a loja por 2 anos, mas eu tava muito mal. Ela falou, cara, você tá muito mal. Você perdeu o brilho. Aí eu falei, nossa. Aí eu comecei a ter uns insights, assim, sabe? Tipo, cara, não faz sentido eu estar aqui. Aí teve esse meu amigo que estava na experiência de geração, meu compadre Jaziel, eu conversando com ele, assim, tal, de inovação, que faltava muita coisa de inovação e tal. Ele falou, cara, tem um cara muito bom de São Paulo que vai vir aqui na USP, vai dar uma palestra, vamos assistir a palestra dele. E aí ele falou a primeira vez o termo nômade digital, que eu escutei. Isso deve ter o quê? Uns 10 anos atrás.
Aí ele falou, nômade digital. Eu, cara, que é isso? Ele falou, você pode trabalhar e viver em qualquer lugar do mundo. Cara, zero pandemia, não tinha pandemia, não tinha nada. Isso foi o quê? 10, 11 anos atrás. 10 anos atrás, 11 anos atrás. Nossa. Aí eu falei, cara, que termo louco. Aquilo ali já chamou a cabeça. A hora que cheguei em casa, eu pesquisei numa digital, olhei, cara, falei, tinha pouquíssimas pessoas, né? Assim, americanos, basicamente, assim, poucos brasileiros. Aí já pesquisei e falei pra Dani, nossa, olha isso aqui. A Dani falou, nossa. Aí, enfim, passou uns dias e tal, que ele ficou, a gente começou a pesquisar aquilo, né? O algoritmo começando a entregar, né? E aí um vídeo no YouTube, nossa, tem uns brasileiros que foi pra não sei o quê, que tem... Cara, que louco, o que os caras têm que fazer? Aí eu falei assim, nossa, umas coisas mais fáceis que tem é trabalhar com marketing. Eu falei, o quê? Não é possível. E você manjava? Eu já tinha agência, a agência estava em paralelo. Já tava com a agência. Tava paralelo. E a agência, na verdade, a loja tava bem ruim, assim, a agência que colocava basicamente comida em casa, assim. A agência é a Dayana, né? Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vamos chutar o pau de tudo. E vamos morar na praia. Esse é nosso sonho. É nosso sonho. E Ribeirão Preto era o quê? Sei lá, uns 500, 600 quilômetros da praia. Aí vamos. Chutamos o pau. Aí alugamos a casa para não vender. Alugamos a casa por 1 ano e fomos morar na praia. Ilha Bela. Aí vivemos lá 1 ano. Aí já vimos, acabou. Não quero mais aquela vida. Aí vendemos tudo. Vendemos a casa. Vendemos tudo. Largamos tudo. Ali digital. Você viu que... Já era. Não quero mais essa mesmo, vida. Cara. E assim, aí nunca uns mais... 10 anos atrás, mesmo. Mais ou menos isso, uns 9, 10 anos atrás. Aí, assim, a gente largou tudo, as meninas, a Ana bebê, assim, tipo 1 ano de idade, nem isso. 1 ano de idade, a Ana tinha isso aí, 1 ano e pouquinho. Aí nós saímos, fomos pra Ilha Bela, moramos lá, aí a gente começou a andar, a gente foi andando. Aí eu morei no litoral do Brasil, fomos subindo e paramos na Bahia. Aí eu parei na Bahia, eu morei acho que 1 ano e meio na Bahia, não é que sabe a data certinho, 1 ano e meio, 2 anos na Bahia. Que aí já entrou a pandemia. Aí eu passei a pandemia. Tava lá. Ficava meses, às vezes 1 ano. Paradisíaco. 35 quilômetros de praia, tinha, sei lá, se tivesse uns 15 moradores lá. E vocês moravam em casa, assim? Uma casa. Assim, e alugando casa. Alugando casa. E trabalhando digital. Aí na pandemia surgiu o home office. Eu falei, nossa, home office, já tô aí faz tempo. E assim, aí tinha algumas coisas que a gente fazia as contas. Por exemplo, se você morar simples e o básico... Então, assim, eu não tinha casa boa, né? Eu não morava em casa boa, porque pagar aluguel caro não fazia sentido, né? Então, eu morava em casa simples. Então, era isso. Então, por exemplo, e também na Bahia, onde eu morei, não tinha casa boa, né? Era casa sem forro. Então, era na telha. Então, era isso. É difícil achar casa boa. Não tinha ar-condicionado. Às vezes... Utensílios básicos. Numa digital, o cara vai estar num hotel 5 estrelas, viajando. Não dava 4 pessoas. Né? Eu e minhas 2 filhas, impossível, né? Nem pousada dava pra ficar. Então, era casa alugada, assim, na época, assim, por exemplo... Ilha Bela, quando a gente foi, eu não sei se foi R$1.000, mas como se fosse hoje no máximo, assim, se eu tivesse hoje um orçamento, por exemplo, o meu seria no máximo R$2.500. E zero Airbnb, né? Airbnb nem tinha na época. Começou, assim, não tinha forte como tem hoje, né? Mas Airbnb também não dá pra morar. Você tem que fazer uma pesquisa boa, assim, pra nome digital, ou ganhar bem, né? Ganhar muito bem, assim, pra conseguir. É bom, funciona, mas o Airbnb é rápido. E o nosso nome digital não era tão curto por causa das meninas. É uma logística difícil com filhos. Então, assim, não eram... Por exemplo, o nome digital, se fosse só eu e a Dayana, provavelmente a gente moraria 1 mês em cada lugar. Sim. E agora com criança, assim, 6 meses no mínimo. Ou 1 ano por causa do aluguel, porque aí você tinha que alugar anual para ficar mais barato, 1 ano e tal. E aí a gente foi ficando, experiências maravilhosas, assim, com esse... Aí eu tenho história pra contar sem fim, né? A gente viveu no meio dos veganos, viveu no meio dos loucos, dos maconheiros, dos religiosos, pra viver, né? Experiências lindas, assim. Tem uma experiência, por exemplo, em Ilhabela, que a gente pegou uma senhora, filó... Você deve achar só de... Cara, não só digo só, mas a gente é muito doida, né? Vivendo isso. Muito louco, né? E assim, a filó, por exemplo, de Ilhabela, era uma senhora... Com o Joca, queridíssimo, o Joca tava terminal de câncer. E sem filhos, os dois. Aí ela era senhora em frente à nossa casa. A minhas filhas é praticamente a avó das minhas filhas, assim. Que é aquele 1 ano que a gente viveu ali, 1 ano e pouquinho. A Filó, assim, totalmente vinculou com as meninas e ajudou ela a passar esse luto do falecimento dele. Foi coisa assim, é espiritual, praticamente isso, assim, não tem o que dizer. Porque assim, ela nos ajudou porque a gente morava ali. Um casal com 2 filhos perdido ali no mundo, tentando mudar a vida, né? E ela nos ajudou ali com a cidade, porque o nome da rua que ela mora era o nome do vô dele. Nossa. Então, assim, tipo, todo mundo ali, a família toda dali da ilha de Ilhabela, então conhecia. Então, muito, assim, ela ajudou muito a gente, inclusive, tem contato até hoje muito com ela. E também a gente ajudou ela, né? Porque daí as crianças, assim, nossa, foi muito processo. Ela e ele, né? Que a gente viu ele falecer, assim, uns 6 meses depois que a gente tava morando lá.
Então, assim, é as coisas Muita da vida, história, né? né? Muita história. E amigos, né? Assim, eu até hoje eu converso diferente, assim. Tava falando com o Neto, meu sócio lá, sobre como as amizades mudaram, né? Assim, eu tinha um lugar dos meus amigos no meu coração, assim, um lugar, assim, quase que intocável, um lugar, assim, que eu não queria perder e que eu fazia questão de ficar entrando em contato. E aí eu percebi que ao longo da vida, hoje eu tô com 45, né? Que tudo é fase, né? E amigos vão e vêm. Então a nossa amizade aqui, a gente luta pra ser o mais bonito possível. Porque pode ser que você vai falar, cara, eu vou ter que voltar pra cidade do meu pai. E vou ter que morar 5, 6 anos lá. A gente para de conviver. Sim, sim. E, E naturalmente aconteceu. afasta. É Naturalmente. isso aí. E aconteceu. Então, assim, eu tenho, por exemplo, o Cal e a Ana, que foi na Bahia. Nossa, lindíssimo. Um relacionamento nosso lindíssimo. Dos filhos dele crescendo junto com as meninas. Passamos uma pandemia junto. Agora, morei em Portugal agora, né? Antes de vir pra cá, né? Aqui pra Camboriú. E eu vim pra cá, eu tô há 2 meses aqui, né? E eu morei lá, a gente conheceu um casal lá, a Carol e o Rafa, com 2 meninas. Amizade linda, ficamos lá 1 ano lá, maravilhoso, agora você tá aqui, cara. já acaba, Aí, tipo... porque não tem mais convivência, né? Assim, continua sendo um amigo num lugar especial, vão vir me visitar, tá aqui, sempre vai estar, mas eu não tenho mais a convivência, né? Então, assim, é bonita amizade, né? Essa vida de nômade digital, assim, é um certo desapego também, né, dessas coisas. Porque, óbvio, você tem a memória, a lembrança ali, mas você sabe que... E assim também rodinha no pé, né? É zero possibilidade, zero qualquer coisa. Tipo assim, eu tô aqui em Camboriú, porque a gente quer ficar um pouco mais de tempo aqui, mas também se eu falar, enjoei daqui, vou pra outro lugar, eu vou. E hoje vocês pretendem seguir assim, esse é o que vocês se encaixaram. Então, assim, agora não. Agora, essa última viagem que a gente fez lá pra Europa, ficamos lá, a gente meio que decidiu assim, cara, vamos ficar mais tempo agora parado? Então daí lá vocês ficaram... Não, aqui em Camboriú. Ah, entendi. Então, por isso que um dos sonhos das meninas era ter um animalzinho de estimação, um gatinho. E agora a gente arrumou um gatinho. Porque eu falava assim, ó, não podemos ter animal. Porque ficar mudando de lugar. Porque um cachorro, se for um cachorro pequeno, vai durar 15 anos, 20 anos. Um gato vai durar 20 anos. Eu tô com 45. Ele vai morrer, eu tô com 65. Caraca. Você quer andar desse jeito que você tá andando igual um louco aí com um animal? Não vai dar, né? E aí, então, beleza. Então, aí vamos arrumar. Então, já é um princípio de criar um pouco mais de raiz, né? Entendi. E aí, assim, essa ideia, né? A gente fez homeschooling com as meninas no começo. Então, agora já estão em escola formal. E aí, aqui é a mesma coisa. As meninas sentimos falta, assim, cara, vamos ficar mais tempo para elas também terem amigos. E a Sara tá numa fase difícil assim, né? De amizade, assim, uma fase importante. Difícil não, importante, 15 anos, né? Sim. E agora, inclusive, ela vai ter a bem. formatura esse ano, já vai ter uma viagem, já no hotel fazenda com as amigas. Então, é um tipo de vínculo que a gente faz questão de ter agora, né? Sim. Então, a gente vai fixar um pouquinho mais. Bom, queria também não alongar demais, né? Falar um pouco da profissão, né? Porque é estranho, né? Você fala, cara, porque daí hoje um quase padre foi pra Bolsa de Valor, como assim? Não, nômade digital e aí mercado financeiro, né? Pô. Quando eu saí do seminário, eu tive um professor, olha só, eu nem lembro o nome dele, um professor no ensino médio, que ele falou a primeira vez de Bolsa de Valor. Ele falou, cara, existe a Bolsa de Valor, funciona assim, as empresas ficam tão grandes que elas abrem um capital e tal, dividem a parcela da empresa para as pessoas que estão na Bolsa, não sei o que. Cara, aquele ele só chamou atenção, foi pro seminário e esqueceu. Voltei do seminário, Lembrou? eu falei, Aquele negócio... cara, aquele negócio que aquele cara falou, vou dar uma pesquisada. A gente comecei a pesquisar a Bolsa de Valor. Aí já era. Então, eu falo assim, eu comecei na Bolsa de Valor em 2001, quando eu saí do seminário. Nossa. Então, assim, faz mais de 24 anos. Caraca. Aí eu peguei, cara, e comecei a estudar. Aí eu comecei, só que na época, assim, não tinha plataforma, não tinha gráfico, era preço, né? Meu pai assinava lá a Folha de São Paulo. Ah, era um jornal. Aí chegava lá, Vale do Rio Doce. Ligava. Vale do Rio Doce. Chegava lá, R$13. Do dia anterior, né? Fechou a 13. Aí chegava no outro dia de manhã, 13. Ótimo. Aí no outro dia, Vale do Rio Doce, 14. 14, compra. Aí comprava. Aí ligava, ó, compra vale a 14, tá, ordem de compra, tal. Beleza, tá aceito. Fechou. Aí eu chegava no jornal, tá 17, vende! Uma semana depois, um mês depois, 17 vende. Era assim, não tinha nada. Era só cotação que vinha no jornal. E o Jornal Nacional, né? Que falava, a bolsa subiu 0,5%, opa! Só que eu tinha um dinheiro pequeno, eu comprava pequenos lotes, assim. Vamos pensar assim, nos dias de hoje, tipo, R$2.000, R$3.000. Só que sempre muito envolvido. E aí meu pai catou uma grana, ele falou, cara, esse moleque, acho que esse moleque aí é meio fuçadinho, esse moleque é meio loucão. Vou dar um dinheiro na mão dele. Meu pai catou uma grana e deu um dinheiro na minha mão. Eu lembro assim, tipo uma grana um pouquinho maior, tipo como se fosse hoje, sei lá, uns 8 mil. E eu catei, comecei. Aí eu aprendi opções.
que é um derivativo, né? Um derivativo de ações. É ação, só que com prazo. Ela vence todo mês, vamos pensar. Hoje vence toda semana, mas ela vence todo mês. Então você coloca um contrato futuro nela, né? Esse contrato futuro, ele gera outras nomenclaturas. O tempo entra, por exemplo, que hoje o tempo na ação não entra. Você pode comprar e falar, esquece isso aí, vou ficar 50 anos. Tinha um Não tem pedacinho problema. da empresa. Essa ali não, que ela expira. Ela expira todo mês, então ela vai acabar daqui um mês. Você vai morrer com ela. Ou você vai assumir o papel, ou você vai... Ou não. Então, aí entrou isso aí, era difícil. Poucas pessoas sabiam disso. Poucas pessoas sabiam de opções. Eu fiz um curso de opção com um louco lá do Recife, lá, achei o cara me deu um curso, a gente ficava no telefone, o cara me falava, o cara ficava lendo uma apostila que ele mandou pra mim, eu imprimia a apostila e ficava lendo junto com ele me explicando os detalhes. Olha que loucura, cara. Tipo, era um curso online. Não era por internet. Não era por internet. Tá. Era um curso online. Não tinha curso online, é 2001. Até tinha internet, até tinha algumas coisas assim. Mas tipo, não, muito pensa, precário, cara, tá era louco. internet de escada, cara. Não tinha Se como carregar um gravar. vídeo, velho, tá não, louco. isso que não tinha YouTube. Aí era isso aí, ficava no telefone, eu pagava a ligação, ligava pra ele inteiro urbano, ficava lá 1 hora todo dia. Aí ficava anotando, entender a estratégia e comecei a fazer. Isso me ajudou a desenvolver. Só que aí a vida do profissional Barbie, vamos dizer, que foi mudando um monte de coisa, fui mudando pra um monte de profissão. A agência de publicidade sempre meio que ficou paralela, sabe? As pessoas me procuravam pra fazer um logotipo, me procuravam pra fazer um site, me procuravam pra alguma coisa de agência, sempre foi junto. A igreja, fiz muita coisa pra igreja, assim, de marketing, disso. E paralelo também começou a ser a bolsa. Aí, quando eu trabalhava muito, por exemplo, na época do laboratório, que o trabalho era muito difícil, aí eu punha em fundo. Deixava em fundo de investimento. E aí, quando tava melhor, eu ia na mão, assim, um pouquinho e tal, fazia alguma opçãozinha. Então, sempre em paralelo, mas nunca profissionalmente. Aí, o quê? Pouco antes da pandemia, eu tomei um calote lá de um fundo da XP, que, tipo, quebrou, caiu muito lá e tal. Eu falei, cara, pra que eu tô deixando? E eu tinha um dinheiro. Tem um fato legal. Meu pai, logo depois que eu já tava, assim, meu pai catou uma grana boa. Na época, tipo assim, um acerto que ele fez numa empresa, catou, tipo, uns 120 mil reais. E colocou na minha mão, vou te colocar 80 mil reais na tua mão pra você fazer dinheiro. Cara, no mesmo dia que ele colocou, eu fiz 20 mil reais. Nossa. Cara, eu lembro, eu e a Dayana, a gente abriu um champanhe pra comemorar. Cara, fiz 20 mil reais. É uma loucura, né? E aí, esse foi um marco. E aí depois esse outro marco, assim, que aí... Mas você percebeu que, pô, cara, eu sei mexer com isso daqui. Eu sei mexer. Não, eu tenho um... Eu comecei assim, eu tenho um feeling. Uhum. Eu não tenho um talento, porque eu perdi, depois eu perdi. Esses mesmos 20 eu perdi, menos fracionado, mas eu fui perdendo, porque não é bem assim, não né? A vida não é... E outro começo ainda é mais difícil ainda, né? E aí, mas assim, no fim de tudo, meu pai tirou a grana, ficou no 0-0, teve ótimo, ele ficou, sei lá, 1 ano lá. Mas aí eu peguei aí outro marco é esse fundo que deu muito ruim, era tipo assim, era um dinheiro, uns 50 mil, era o dinheiro que eu tinha, tipo, da venda da casa, eu tava numa digital ali... E aí eu falei, cara, pô, perdemos muita grana. Tipo, era o dinheiro que eu pagava aluguel, que eu pegava por mês. Eu falei, cara, eu vou ter que pegar isso aqui, vou ter que ir em cima. Daí eu peguei a grana que sobrou um pouquinho e falei, cara, vou ter que ir em cima. Aí comecei a estudar pra avaliar, aí eu estudei gráfico. Aí foi um pouco antes do auge do day trade, aí eu fui fazer day trade, aí quebrei a cara, aí peguei plataformas de gráfico. Tem que cuidar com isso também, né? Que às vezes a galera se ilude muito também com esses cursos e muito. tudo, dinheiro fácil e dinheiro tal. fácil. Existe, né? Daí eu comecei a perder muito também, né? Mas aí eu perdia, mas assim, eu perdia eu. E aí eu falei, cara, isso aqui não vai dar, porque eu fui pro day trade, né? Eu falei, cara, isso aqui não vai dar. A minha sorte, sabe por que eu fiquei vivo na bolsa, cara, nessa época? Porque eu vi que o que não ia dar e eu cortei. Eu cortava o que tava sangrando. Então o day trade tava sangrando, eu falei, cara, isso aqui não vai dar. Só que também, só montar carteira de ação, eu vou demorar muito pra ganhar grana. Então eu vou fazer opções. E comecei a fazer opções. Aí fiz uns cursos assim pra dar uma renovada e tal. Comecei a fazer opções. Aí as opções, o que ela me dava no mês de opções, eu colocava no day trade só o que ela me dava, ou só 50% que ela me dava. Então vamos supor, eu tinha lá 20 mil reais, eu ganhava 2 mil reais no mês com as opções, eu pegava 1.000 pro day trade, perdia. Não punha mais. Então eu não perdia mais o principal. Isso aí me deixou vivo, assim, o primeiro ano, assim, dessa porrada aí que eu tomei da XP. Aí, o primeiro, segundo ano, e aí o day trade começou a fazer mais sentido, pô, eu comecei a acertar mais, comecei a ver, aí já comecei a desenvolver robô de investimento, que eu falo, cara, se tem um problema, eu tenho um problema no day trade emocional, como que eu tiro esse problema? Robô. A máquina. Pra tradar pra mim, aí comecei a ir pra robô. Aí comecei a desenvolver robô, perder dinheiro e tal, mas nesse esquema. Ganhava de um lado, nas opções eu ganhava, jogava pro robô, o robô perdia, parava, ficava aquele mês sem fazer, entrava dinheiro aqui de novo, eu jogava, e a agência que punha dinheiro em casa. A bolsa não punha. A bolsa era um paralelo, né?
Aí eu peguei e comecei a ver que a bolsa começou a dar certo demais, os robôs começaram a dar certo demais. E aí comecei a falar, cara, isso aqui vai dar mais que isso aqui. Porque Que isso era a aqui... agência. agência. Porque eu falei, a agência não vai escalar, isso aqui vai escalar. Porque a agência eu tenho de cliente. Cara, eu só sou um. Eu vou ter que pôr freelancer, aí eu vou ter que ter funcionário. E aí vai crescer. Não tem escala, aumenta custo e tudo. E aí, sei lá, eu tinha um custo de vida lá de 5, 6 mil por mês, que a agência supria com 2 clientes. 3 clientes no máximo. Aí eu falei, cara, pra mim escalar, talvez eu vou escalar pra ganhar 50 mil e no final do mês eu vou ter que ter um sócio, no final do mês eu vou tirar o mesmo tanto que eu tiro. Então eu prefiro só ter 2. Enfim, aí peguei, o robô começou a dar grana, o robô principalmente começou a dar muita grana nessa época. E aí até eu parei de fazer as opções do robô, dando grana. Aí o robô passou as agências. Aí a bolsa passou. Aí eu falo que eu já comecei a viver de bolsa. Aí passou, aí já era. Aí foi. Aí chegou, você entrou, virou operador de mercado financeiro. Há uns 5, 6, mais até. Antes da pandemia, aí eu já comecei a viver de bolsa. E aí eu vi que escalava muito fácil, com um tempo muito menor. Porque daí eu sentava ali com 2 horinhas, eu resolvia. Eu fiz um robô, há uns 6, 7 anos atrás, eu fiz um robô que ele deve estar hoje na versão 30, que é o Obi-Wan, que algumas pessoas conhecem aí. É o Obi-Wan Kenobi, que eu coloco o nome de Star Wars dos robôs. O Obi-Wan Kenobi, cara, eu fiz, tá na versão, sei lá, 30 e pouco. Cara, é um robô que dá dinheiro até hoje. Tipo, 10% do mês. E ele trabalhou, esse robô trabalhou 5 anos sem perder nenhum mês. 10% do mês. Perdeu o ano passado em julho. Foi a primeira quebra dele. Então, assim, tipo, foi uns negócios loucos. E quanto tempo eu gastei pra fazer esse robô? Sei lá, 4 meses eu fiquei pra fazer ele. 3, 4 meses. E eu não mexi mais. Ele rodou até esse tempo. Então, o tempo curto com um longo potencial, né? Um potencial muito longo. E esse é o teu trabalho hoje, basicamente. Aí eu fui expandindo, né? Daí eu vi que o mercado brasileiro tinha limitações, custo muito alto, fui pro mercado americano. E aí sempre paralelo opções e robô. E day trade junto ali no meio do caminho. E aí comecei a dar muito bom. Aí conheci num dos cursos que eu fiz, conheci o Oswaldo Neto, né? Que é meu sócio que hoje. Foi, inclusive, eu brinco com o Thiago não tá aqui hoje, tá? Hoje ele foi ver o Papa, inclusive. Né? Ah, muito Mandou legal. uma foto Viu ali a com o foto, Papa. muito boa. O Neto é um dos nossos... patrocinadores. Benfeitores anônimos, a gente fala, né? Tem um dos benfeitores anônimos que né, mantém o podcast e que ajuda muito a igreja também, a gente tá na construção da igreja. Lembrando que esse podcast, né, ele tá focado em ajudar a construção da igreja da Paróquia Senhor Bom Jesus. E a gente deixa aqui na descrição o link pro pessoal poder ajudar. Assim como o Bizuco também ajuda muito. E inclusive, cara, eu vou deixar aqui já você envolvido com a igreja, sempre envolvido com a igreja, sempre servindo, né? Entende de marketing, super comunicador, né, Edson? O cara se comunica aqui super bem. Cara, você vai ter que sentar do meu lado aqui, do lado dos meninos, cara. Do Thiago, pra gente fazer uns episódios juntos aqui. Vamos, então, bora. Eu falo que eu faço o convite aqui no meio da gravação, que daí o cara não tem como recusar, cara. Tá certo. Chamar aqui, né? Você, conheceu um monte de gente, tem um monte de história, vai vir aqui com a gente ajudar a receber os convidados. Tô com vocês, cara. Tô com vocês, junto, que eu puder ajudar, mano. Então. Tamo aí. Mas, cara, vamos... Mas é isso, assim, só terminando, então, esse paralelo do quase padre pra bolsa. A bolsa foi fazendo mais sentido, eu fui ganhando muito grana, e aí fui pro mercado fora do país. Aí, assim, com um portfólio de robôs que começaram a crescer, eu já tenho mais de 150 robôs, então, assim, uma coisa muito grande. O capital, começamos a administrar capital de terceiro, então começou também a ter um volume. E fomos expandindo. Você um empreendedor do mercado financeiro. E aí, assim, já não faz mais sentido eu ficar com a agência, já não faz mais sentido algumas coisas, a gente foi mudando, modelando, né, a vida. Sim. E hoje eu vivo, hoje não, já esses 6, 7 anos aí, 8 anos talvez, que eu vivo 100% de bolsa, assim, praticamente esse é o dinheiro de casa. E aí com outros projetos agora, então, assim, praticamente você for perguntar, o que você faz hoje de bolsa, Bizu? Praticamente day trade, swing trade, que chama swing trade, position, mercado americano, fora... Que hoje eu tenho uma corretora, então, assim, a gente desenvolveu bem, assim, tem esse portfólio de robôs, tem cliente, tem day trade, hoje eu tava fazendo day trade com o Neto de manhã, resolvendo outros perrengues também disso, né, derivado disso. Tá com um projeto agora para entrar com B3, porque a gente não tem clientes em B3 por causa de regulamentação, é mais chata a CVM e tal, é um pouco mais difícil no Brasil, então a gente também agora conseguiu desenrolar isso. Que legal. E também crescendo. Estamos crescendo, cara. E é isso. Porque é um banco aí. E aí tem as pessoas que falam assim, cara, nada a ver, você quase foi padre, o que tem a ver isso aí com o portfólio? Eu falo, cara, tem tudo a ver, sabia? Porque assim,
embora pareça assim, meio tipo, você pensar assim, cara, mercado financeiro é uma coisa assim, tipo, é uma vida selvagem, né? Um capitalismo selvagem, você tá no meio. Você tá antecipando minha última pergunta, pode falar. E assim, eu falo assim que não tem nada a ver, na verdade é só, assim, eu falo assim, ó, no vulgar, né? É um tesão profissional, né? Eu vi ali, você vê que tem ali o marco do professor lá no ensino médio. Sim. Eu vi ali um negócio muito legal, cara, as empresas vão entrar lá e vão dividir o seu capital e você pode fazer parte daquilo e conforme as empresas lucram, ela divide esse lucro entre os acionistas e eu quero receber essa partezinha. Então assim, eu prefiro empreender, tá bom, eu vou lá, vou criar uma mineração. Vou criar uma mineradora. Eu vou conseguir, cara, não tem nem expertise para isso. Mas eu acho muito legal participar de um pedacinho da Vale. E tudo que a Vale gera de valor, ela me dá um pouquinho também, né? Como dividendo. E tá tudo certo. Então, assim, eu acho muito bonito e gosto também. Aí tem isso, né? Eu gosto daquilo. E aí, assim, eu gosto desse cálculo matemático, eu gosto desses robôs, eu gosto de criar essas estratégias, eu gosto de ser cabeção nisso, sabe? Assim, cabeção mesmo, tipo, de ficar ali quebrando a cabeça para conseguir resolver, estudando, resolvendo raciocínio lógico ali. E, cara, hoje, assim, é tantas reviravoltas e, né, do seminário ao mercado final, ao nômade digital ao mercado financeiro. Como que tá Deus na sua vida, assim? Da sua família, agora mudando de cidade e, de repente, você falou, pô, talvez ficar mais tempo num lugar, mais fixo, profissão e tudo. Como que tá hoje isso, assim, né? Assim, a gente passou por uma fase mais desse nebulosa, assim, escura, assim, por causa das mudanças. Foi bem difícil, assim, porque é difícil você se fixar numa paróquia, né? É mais difícil, né? Então, às vezes ia numa missa, às vezes não ia, passou tempo sem ir. E aí eu falava sempre pra Deus, cara, a gente precisa voltar. E não voltava, né? Daí a gente foi pra Portugal, falei assim, cara, em Portugal vamos voltar. E a gente foi, cara, e eu achei muito diferente lá. E assim, eu não senti... Que assim, eu falei, cara, a gente tava vivendo outras coisas também, né? Tinha esse outro ponto, a gente tava vivendo outras coisas, outra língua, assim, falando outras línguas, né? Cultura, passeando também muito. E a gente foi na igreja, vamos pôr as meninas na catequese, chegou lá, não, a catequese aqui, elas 12 anos. Eu falei, cara, como assim? Eu vou viver aqui 1 ano, cara, não sei se eu vou viver. Não dá. Aí sabe quando vai desanimando? A missa é bonita na beleza deles, assim, mais tradicional. E aí você que vem de um movimento mais carismático. Mais carismático, exato. Eu gosto, assim, porque daí também o seminário quebrou essa parte carismática, esse sentimentalista, né? Seminário lá quebrou, porque daí você começa a ver que, peraí, Deus tá muito mais nessa outra linha aqui, né? Não só do sentir, né? Mas na vida prática também, né? Porque não adianta nada você sentir, mas aí você tá brigando com o teu irmão ali, né? Não faz sentido nenhum. É mais fácil você nem ter religião. Por exemplo, na minha vida, eu conheci muitas pessoas que eu falo assim, cara, esse cara aqui na fila do céu tá bem na minha frente. E ele é um ateu. Porque ele é mais gentil, ele é mais bondoso, uma pessoa mais... Tava seguindo mais o exemplo de Cristo do que eu. Que foi, cara, eu tô brigando com ele aqui, eu tô discutindo e nada. Faço os dois, né? E aí aí a gente tava sentindo, assim, uma dificuldade e tal. Eu falei, cara, aí o Neto, né, falou, vamos pro Camboriú, vem pro Camboriú. Daí o Neto já tinha falado de você, já tinha falado do pessoal aqui e tal. Falei, cara, a gente tá com um grupo legal aqui e tal, um ajuda o outro. E vamos ver. Eu falei, cara, vamos indo pra aí, eu e a Dana, vamos... E aí foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando veio pra cá. Falei, cara, vamos procurar um padre, vamos confessar e tal. Pô, que legal. E aí foi o padre da obra lá, né? E aí o Neto falou, vai ter lá e tal. Aí vai ter. Eu falei, cara, vamos e vamos marcar a confissão. Vamos. Aí já consegui confessar e a Dana já foi lá, confessou com o padre Guilherme. E a gente já começou a participar, né? Voltamos, assim. E aí as meninas, mesma coisa, estão indo na missa com a gente e tal. Assim, a religião nunca saiu. Mas ela teve falhas nossas, né, no meio do caminho. E também, assim, momentos, né? Momentos da vida, né? Que também eu acho que um pouco a gente quis experimentar também esses desertos, assim, diferentes, né? Como isso, assim. É o filho pródigo. Você tá no meio do vegano lá, cara, peraí. Eu acho que agora eu vou experimentar esses veganos aqui, esses loucos aqui. Assim, com muita ética, por exemplo, eu vi no meio dos maconheiros e nunca fumei maconha. Então também não é também isso, não é né? Tudo, né? Tem cogumelo, todos os cogumelos são comestíveis, alguns uma vez só, né? Exatamente. Então também tinha essa ética, assim, até a ética, assim, de viver com pessoas que
assim, que eram separadas, que já no 5º casamento. E a Daiana, não, cara, isso aqui, pra nós, isso aqui ninguém mexe. No nosso casamento ninguém mexe, né? E assim, voltamos bem, assim, estamos felizes aqui, feliz mesmo, assim, de estar aqui e de estar também voltando nessa questão, assim. Agora, não sei se você não teve lá, eu falei com o padre, do sábado, eu fui na missa sábado lá no Padre Guilherme, falei, padre, preciso tocar na igreja. Preciso tocar. Aí ele falou assim, aí ele falou, aí já chegou lá no grupo de música lá, não, vem cá, vamos fazer aqui. Aí eu falei pras meninas, deixa eu tocar flauta transversal, que eu toco flauta transversal, né? Você toca flauta, deixa eu tocar aí e tal. Aí já estamos organizando pra tocar na missa. Porque também eu sinto falta, assim, dessa questão musical na igreja, assim, eu gosto muito, né? A Daiana também. E estamos aqui refazendo a vida, né, de certa forma aqui, né? Vida social, vida de comunidade, vida religiosa, né? E seguindo, cara. Que bom, cara. Que prazerzão te receber, ouvir tua história aqui. Eu já tinha ouvido uma parte dela, mas aqui acho que acaba aprofundando mais. E, cara, legal. Acho que um recado, cara, que você queira deixar aí pra galera, às vezes principalmente pros jovens aí que de repente, enfim, podem querer, né, tentar uma vida vocacional também, testar os pais e tudo, ou até pra galera que quiser seguir essa tua profissão nômade digital aí que tá na moda também. Muito bom. Quem quiser me seguir lá, Bizuco, né? Bizuco. No Instagram. Instagram e tal, né? Já consegue. Vou deixar na descrição aqui. Eu sou meio low profile, assim, também meio de boa, assim, de postar, quase não posto. Mas tá lá, pode me chamar. Lá tem tudo, lá tem o WhatsApp também, pode me chamar no WhatsApp ou lá no direct. Cara, quer ir pro seminário, manda uma mensagem lá, tem outro padre aí já que já mandaram mensagem. Tá tudo certo. E, assim, eu falaria uma última palavra pros vocacionados, ou esses jovens, né, que às vezes sentem um chamado, né, de procurar uma vida mais religiosa, o que eu faço, o que eu não faço. Pode perguntar pra mim, mas pode também ir e procurar para um padre, né? Um padre da diocese, ou mesmo um padre religioso que tenha um acesso, ou mesmo uma religião, porque às vezes ele vai ver lá um Frei Gilson e vai falar, cara, eu quero ser igual esse cara. E muitos desses padres famosos, que ficaram famosos como Padre Marcelo, alguém, Fábio de Mello, eles viram alguém, um padre Zezinho da vida, né? Esses padres novos hoje, que estão nas paróquias, viram esses padres, um Padre Marcelo, e falou assim, cara, eu quero ser igual esse cara. Aí chega no seminário e fala assim, cara, eu não quero ser igual esse cara. Eu achei legal eu ter vindo aqui por conta de também me espelhar um pouco nele, mas também eu sou eu, né? Eu me descobri lá dentro, né? Me descobri que, peraí, cara, também eu posso ser muito melhor sendo eu aqui. Cara, né? E assim, acho que um ponto é ver isso que eu acho legal até da história, cara, mostrar que, cara, Deus chama a gente pra uma vocação. Tipo, a tua vocação é matrimonial, sabe? Em algum momento você sentiu que não é isso, e aí você foi lá e aí Deus falou, não é aqui que eu te quero lá, pai das meninas, da Ana e Sara. Da Ana e Sara. Da Ana e da Sara, marido da Daiana, trabalhando lá, mexendo com os robôs na loucura lá do mercado financeiro e tudo, e cara, sendo luz no mundo ali, sabe, nesse mundo que a gente vive, então, sendo luz no mundo no mercado financeiro, sendo luz no mundo na agência de marketing, sendo luz no mundo, né, naquele mundo que você vive, onde você tá. E até legal. Aqui no podcast agora. Exatamente. E é isso. E é legal, né? Porque, assim, primeiro a luz para mim mesmo, né? Assim, lógico, recebendo Deus e também depois para minha família primeiro, depois para o meu trabalho, né? E depois para as pessoas, né? Pra ampliando mais a minha família, sendo as pessoas, comunidade. E até no trabalho, né? Assim, também muito, né? Eu sempre falo para cara, transparência, essas virtudes, assim, de ser transparente, porque é um mercado difícil de não ter transparência, né? E até algumas coisas a gente não faz por conta disso, assim, não tem negócios, tipo assim, só não vai existir esse negócio. Esse negócio aqui vai pegar tudo que os outros perdem, você vai pegar isso aí, você vai ficar muito rico. Cara, eu só passo longe, eu só não quero isso aqui, né? Então, umas coisas assim, né, que é essa luz, né, no trabalho. E a gente precisa preencher esses espaços, sabe, cara? Acho que, né, pessoas boas que estão, né, aí com as suas lutas, suas dificuldades que todos temos, mas a gente precisa preencher esses espaços e levar Cristo aí para todo lugar. E também um outro recado, assim, que eu acho que é legal, né? Para esses jovens que querem ter vocação, como eu tive lá, mas também para as pessoas, assim, né? Para as pessoas casadas e que continuaram, que às vezes também... Você sabe que às vezes essas pessoas vão ter empatia comigo, porque talvez hoje estão escutando... Foram para renovação carismática lá no começo e se perdeu, nunca mais foi, sabe? Foi naquela época auge lá, participou lá 1, 2 anos da igreja, depois sumiu, nunca mais foi. Verdade. Cara, voltar, cara, tá tudo certo, é muito bom. Cara, eu voltei depois de 15 anos. Aí, ó. Afastado da igreja. Muito bom. Ou até que teve uma história assim dos pais que fizeram um ECC, né? Enquanto de casais. Pô, meus pais fizeram isso também, cara. Eu parei de ir na igreja. Pô, volta lá. E, cara, e é bom saber que a gente pode voltar sempre, cara, sempre. Sabe? E que a misericórdia de Deus sempre é... Totalmente. E vai ser aquele pai que o filho vai voltar, ele vai abraçar. Abraçar. Graças a Deus. Né?
E parece que você nunca ficou longe, né? Quando você olha, você fala assim, cara, parece que eu não fiquei longe, parece que eu tô tão aqui. Esse é o nosso lugar, né, cara? Que Deus queira que a gente não se afaste nunca mais. Valeu, Bizuco. Muito bom, Cássio. Aí, valeu, obrigado. Gente. Tamo junto. Não, é só lembrar de novo, né? Quem quiser quem puder, né? Dar uma ajudinha lá pra igreja, né? Na construção da igreja, esse podcast é pra isso. Tá aí na descrição do vídeo o Pix pra fazer, né? Qualquer valor. Qualquer valor ajuda. R$5, R$10, ou R$1.000, ou R$10.000. Tá tudo certo. Obrigado, valeu, gente. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de completar mais um pedacinho da nossa obra, enchendo mais alguns blocos de fundação com 16 metros cúbicos de concreto nessa tarde. Quero agradecer a todas as pessoas que já estão contribuindo com a nossa obra, os nossos benfeitores, construtores, e pedir que a gente continue trabalhando, que você continue ofertando, para que a gente possa logo tirar a nossa igreja